adoecimento, né, para o trabalho, para adoecimento também é acidente. Então, dá um oi aí para o pessoal também que está online, agradecer também a participação, né, temos aí bastantes pessoas online, também agradecer que estão prestigiando aqui o nosso evento. Vai passando uma listinha só para vocês anotarem quem está presente e colocar daí só o nome, né, porque ali acho que só está o órgão, então só colocar o nome de quem está vindo para a gente depois saber, né, quem veio. Então, se vocês quiserem também depois sentar para frente, o formato, isso aqui não é palestra, tá? A gente vai fazer uma conversa. Né? Então, o objetivo aqui é a gente conversar sobre alguns temas com vocês. Então, a gente também vai querer ouvir vocês, as experiências, né? Então, e conversar. Então, é para ser uma coisa mais informal. É só no auditório, porque a gente não tinha noção exata de quantas pessoas viriam, quantos ficariam online. Então, inclusive, o pessoal online também pode, né, mandar pergunta, mandar, né, sua opinião, conversar, participar, certo? Que a melhor maneira da gente fazer prevenção é conversar, conscientizar, né? E quanto mais pessoas aderirem, melhor é para a gente. Então, é para ser esse bate-papo, certo? Eu vou começar só passando um videozinho da campanha, para a gente ter uma ideia, depois eu começo a conversar com vocês. Então, aqui. Eu também queria agradecer a todo mundo que está participando, seja presencial ou online, porque essa iniciativa é muito importante, principalmente no momento pós-pandemia, que ficou muito esquecida a questão de saúde do trabalhador, e eu acho que está no momento da gente resgatar, né? Então, é uma iniciativa interessante. Você coloca um videozinho? Vai aumentar um pouquinho. Está aqui. Aqui o som. Use repetitivo. Retorne. Horrível. Achei dois. Isso é uma caixinha de som. Certo, pode colocar no PowerPoint, por favor? Isso aí, não tem que ter aparecido. Mas que não possa não estar aparecendo. O pessoal que está ouvindo aí de casa, do trabalho online, por favor, se vocês puderem deixar no mudo, obrigada. Só para não causar interferência aqui para a gente, enquanto a gente conversa. Acho que estão todos mutados, doutora. Tá, então pode pôr o slide para a gente começar a conversar? Então, para começar a nossa conversa... Isso, perfeito. Apesar de estar batido, né, o que é o Abril Verde aí, para quem talvez não tenha ainda a noção, né? É essa campanha de conscientização sobre a importância da prevenção de doenças... passou muito rápido. Isso. De doenças e acidentes relacionados ao trabalho, né? Por que foi o Abril que foi selecionado como o mês para a gente ter essa campanha? Primeiro, porque o 7 de abril, né, o Dia Mundial da Saúde, e o dia 28 de abril, que foi instituído tanto pela OIT, como o Dia Internacional em Memória de Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, né, como o Brasil também instituiu em 2005. Volta lá, né? Desculpe, doutor. Em 2005 também instituiu o dia 28 de abril como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, né? Lá atrás teve um acidente grande, no 28, que marcou aí o começo dos debates sobre o direito à saúde e à segurança no trabalho. Então, mas basicamente as datas importantes são essas, 28 de abril, especial para a gente, que a gente aí vai tratar sempre dos acidentes, das doenças relacionadas ao trabalho. Agora, a gente passa, por favor. O fundamento em quê, né? Por que a gente está engajado nessa campanha do Abril Verde? O que move o Ministério Público a integrar essa campanha do Abril Verde, né? Porque a saúde e a segurança são direitos básicos, né, de qualquer trabalhador.
vinculado ao próprio direito à vida. Eles devem ser protegidos e respeitados aqui, independente da existência ou não do vínculo empregatício entre as partes. Então, mesmo a gente sendo o Ministério Público do Trabalho, a gente vai falar do trabalho de uma forma em geral, não só seletista. Então, assim, uma das questões que a gente quer conversar com vocês é essa, né? A gente quer abranger todo mundo na medida do possível, do que legalmente é possível de fazer, né? Mas principalmente nessa parte que vão entrar vocês, né, que são atores bastante importantes nessa questão das notificações do acidente de trabalho, que nós vamos ver lá para frente, é incluir mais, não ficar só vinculado aos seletistas, né? Porque as estatísticas oficiais relacionadas aos acidentes são sempre distorcidas, né? Aquelas estatísticas que aparecem nos anuários se referem apenas aos trabalhadores com CPPS assinado, né? Não vão estar aí os informais, os autônomos, pessoas jurídicas, estatutários, aqueles outros no limbo. Então, aí um contingente enorme de trabalhadores que não estão abrangidos, que não estão aí computados nessas estatísticas da Previdência, né? E os índices alarmantes, né, de acidentalidade aí. A mortalidade de 7 óbitos a cada 100 mil vínculos de emprego, né? Isso aí, no Paraná, está 9 óbitos a cada 100 mil vínculos de emprego. Aqui nós temos as estatísticas, então, oficiais, né? As estatísticas são de 2022, até agora de 2023 não foram liberadas, então nós não temos ainda do ano passado. Só a gente tem que fazer uma lembrança que em 2022 a gente está pegando aí a saída da pandemia. Então vai ter uma crescimento importante do setor hospitalar, né? E alguns me questionaram, mas na verdade os acidentes baixaram. Sim, porque na pandemia, né, teve toda, né, a paralisação de alguns tipos de serviço, teve o trabalho telepresencial e diversas outras coisas. Então, na verdade, que diminuiu os acidentes, mas apenas a exposição foi feita de forma diferente e se modificaram os tipos, né, como nós vamos ver, de doenças relacionadas ao trabalho. Então, no ano de 2022, foram aí quase 613 mil acidentes, o Paraná com quase 45 mil, ocupando o infeliz lugar de quinto no país. É o quinto em acidente. Como eu já falei, são apenas aí você considerando quem tem vínculo de emprego regular. Com o óbito, né, que foram expedidos das comunicações de acidente de trabalho, foi 2.500 óbitos no país e 232 aqui óbitos no Paraná só em 2022. A estimativa que a gente faz de que está subnotificado, ou seja, de que não estão constando nas estatísticas, é de 14,5%. Então, desse total aí de acidentes, né, de 48, eu acredito que teria mais 6.500 acidentes que não foi expedido a CAT. Aqui é mais um conceito aí, né, para quem não é tanto da área do direito, mas da área médica e tal, é o o conceito jurídico do acidente de trabalho, né, com base na lei dos benefícios da Previdência Social, que diz que é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais referidos, né, no artigo 11 lá. Mas o que interessa para a gente aqui, provocando a lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Aí vai fazer aqui a diferenciação, que se considera acidente de trabalho, então a doença profissional e a doença do trabalho. Aqui, então. A importância, a gente vai começar a tratar da importância da notificação em si. Né? A subnotificação das doenças aqui é o que está fazendo parte desse slogan desse ano, né, que é adoecimento também acidente do trabalho, e foi motivado pelo quê? Por a gente percebendo que nesses dados, os acidentes, os adoecimentos ligados ao trabalho, né, que não seriam aqueles acidentes típicos, nós somos, vêm sendo bastante desconsiderados, né? Então, a nossa questão aqui é divulgar, conversar, principalmente com os atores que fazem parte dessa notificação, né, que nem sempre não é só a empresa, né, então nós também vamos chegar lá, mas aqui por quê? Porque a notificação tem também finalidades estatísticas e epidemiológicas, né, ela vai ser um pressuposto dessa investigação adequada pelo poder público também e eficaz das doenças e dos acidentes relacionados ao trabalho, né, a fim de garantir uma efetiva prevenção. E, assim, uma questão que os empregadores sempre, né, debatem, mas não vou notificar porque senão eu vou estar reconhecendo, né? Não, a notificação não é um diagnóstico conclusivo. Assim, a equipe identificou minha voz. Elas não são um diagnóstico conclusivo, só que tudo vai passar ainda pela perícia, né?
Então, elas possuem, em primeiro lugar, esse caráter epidemiológico, não apenas essa relação com relação estreita com os benefícios previdenciários. E por quê, né? Bom, para uma parte do empregador, isso aqui até a doutrina já reconhece por que não é notificado, né? Na prática, o empregador negligencia a obrigação de notificar o INSS, porque ele quer obstar a percepção do auxílio-doença acidentário e os pressupostos legais da estabilidade, né? Essa seria aí a maior causa do empregador não notificar, sem dúvida nenhuma, a estabilidade e os problemas financeiros decorrentes disso, né? Aquele aumento do seguro, do PAT também, do FAP, relacionado. Então, essa seria a maior causa, né? Mas também não é só essa responsabilidade, né? Aí aqui, não sei se você tem conhecimento, mas o acidente de trabalho pode gerar outras responsabilidades, né? Civil trabalhista, dos danos morais, danos materiais, né? Criminal, eventualmente, né? Apesar de difícil aí na prática a gente não ver essa sensibilidade do pessoal que atua na área criminal de criminalizar o acidente de trabalho, né? O responsável, a administrativa, né? Que são os autos de infração, a previdenciária, como a gente falou, a tributária, que é o fator ali previdenciário, sanitária, que também pode ter os autos de infração, e a própria ambiental, né, que são as multas por poluição, que às vezes a atividade não só causa mal ao trabalhador, como vai causar também a poluição ambiental. Aqui. Então, a notificação realizada pelas empresas, ela vai viabilizar o quê? O processo de melhoria contínua, né, que já é um princípio previsto no Programa de Gerenciamento de Riscos, na nova NR1, que vai decorrer dessa avaliação dos riscos. Né? Então, essa melhoria contínua, quando que ela tem que ser implementada pela empresa? Quando que o PGR tem que ser revisto? Não, após a implementação das medidas de prevenção, né, para avaliação se ficaram riscos residuais, após essas inovações tecnológicas, quando identificadas as questões, e principalmente ali que nos interessa, na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Porque se aconteceu um acidente, alguma coisa falhou na gestão do risco, alguma coisa falhou lá na essência, lá no PGR, né? Porque a grande maioria dos acidentes são evitáveis, né? Como a gente bem sabe. Pode passar, senhor. Aqui é só uma base de convenções para vocês saberem que internacionalmente também está assegurado esses princípios de prevenção, né? Que a saúde, a saúde e o ambiente de trabalho digno para o trabalhador estão garantidos também em convenções internacionais, que o Brasil é signatário. Portanto, não apenas no plano interno, como no plano internacional, é reconhecido como um direito fundamental o direito ao trabalho seguro e saudável. Quanto à compulsoriedade da notificação. Mas eu tenho que notificar? Sim, tem que notificar. Começa pela própria CLT, que prevê aqui que é obrigatória a notificação das doenças profissionais e das produzidas em virtude de condições especiais do trabalho, comprovadas ou objeto de suspeita, né? E aqui já começa a briga aqui com os empregadores, né? Mas é uma mera suspeita. Tá, mas o que diz a lei ali? Sendo objeto de suspeita, é obrigatória a notificação. Não tem que estar comprovado que foi ali, o acidente aconteceu na empresa, né? Na empresa aconteceu por causa, ou mais o adoecimento nesse caso, o acidente nem sempre eles discutem, né? Porque ficou visível. Mas a doença, né, sendo suspeita, já é obrigatória a notificação. O Código Penal também, né, estabelece ali que é crime contra a saúde pública se o médico deixa de denunciar a autoridade pública as doenças de notificação compulsória. Então, aí envolveria, inclusive, a questão criminal, que às vezes a gente tem que lembrar para os médicos, principalmente aqueles que compõem o SESMIT das empresas, que eles têm responsabilidade criminal pela notificação, né? Não é nem só da CLT, a trabalhista, como criminalmente eles vão responder, ou deveriam responder. A lei previdenciária, né, que prevê a notificação, deverão comunicar ao de trabalho à Previdência Social, e aqui estamos falando de CAT, até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência. Na falta da comunicação, pode formalizar o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical, e aí o meu convite para vocês estarem aqui, quem é do sindicato que está aqui hoje? Maravilha. Então, aí o convite para o sindicato participar para ver que, é um ator importante aqui, né? O médico que eu assistiu, seja o médico da empresa, seja o médico do postinho, seja o médico do hospital, e aí chamamos os hospitais aqui, né, que deve ter gente do hospital, para vocês saberem que vocês são muitas vezes a porta de entrada desse trabalhador.
né, que ele vai chegar acidentado e vai ter ali o primeiro acolhimento e vai ter ali o primeiro contato com o que aconteceu com aquele trabalhador. Então, é importantíssimo essa sensibilidade, essa sensibilização dos hospitais, e principalmente que tem a parte da emergência, para ter essa sensibilização de verificar e fazer a amnésia, esse não é o nome, anamnese, esse é o nome técnico, e ver da onde, o que aconteceu com aquele trabalhador. Não é simplesmente ele chegou com o braço quebrado. Por que ele chegou com o braço quebrado? Ele estava na empresa, ele estava se deslocando, né? Ele estava porque vai ser a primeira, vai ser a porta de entrada. Muitas vezes ele não vai passar primeiro pelo empregador, ele sai reto dali, se machucou, ele sai reto para ir no atendimento do hospital. Então, é muito importante que o hospital participe disso e faça. Não só ele pode fazer a CAT, né? Vamos passar. Aí, como o SINAM, né? Aí o SINAM aqui é digamos, a notificação mais universalista, que é o SINAM, sim, vai abranger todos os trabalhadores, né? Então, e aqui temos um déficit muito maior, porque a notificação do SINAM é bem inferior mesmo né? Às vezes as CATs são obrigatórias de notificar, mas também entra nessa questão da subnotificação, porque não é alimentado, o sistema não é alimentado. E é obrigatório alimentar o sistema? Sim, é obrigatório alimentar o sistema. Então, aqui nós estamos mostrando, né, já para vocês, que o sistema do SINAM tem que ser lá, ação de notificação compulsória, né, as doenças constantes da relação elaborada pelo Ministério da Saúde para a Câmara da Federação, né? Todo cidadão deve, tudo bem, mas o nosso principal aqui, obrigatório a médicos e outros profissionais de saúde. Então, mas ele não é médico do trabalho. Não, mas não é o hospital do trabalhador. Ele foi lá no hospital onde ele macarou com o braço quebrado. É médico? Atendeu ele com o braço quebrado? Sim, tem obrigação de notificar o SINAM, certo? Estabelecimentos públicos ou particulares de saúde. Essa questão, por enquanto, a gente está na conversa, mas assim, já falando para vocês que para frente isso vai começar a ser mais cobrado, essas notificações ao SINAM, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente está chamando vocês para conversar e mostrar os fundamentos pelos quais são obrigatórios, para ir tirando essa resistência da notificação, para a gente começar a ver pela colaboração no primeiro momento. Mas entendemos que para frente isso passa a ser cobrado também de outras formas, para que a gente realmente veja o implemento das notificações, né? Aqui a portaria do próprio Ministério da Saúde, né, a portaria de consolidação, que vai mais uma vez reafirmar que a comunicação é obrigatória para os médicos, profissionais da saúde, responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, mesmo em suspeita como em confirmação. Vamos bater na tecla de novo, a suspeita. Não precisa estar confirmado, o médico não tem que ir ali na consulta inicial ter um diagnóstico certo. Eu trabalho fazendo, bastante comum na nossa área, que é a nossa atuação, fazendo o corte de frango no agricultor. Né? Eu estou com um problema, eu tive um problema no braço, aqui vou atender, estou com dor, houve um deslocamento, né? Então, ali, nessa primeiro atendimento, o que é o interessante para a gente? Que se coloque que ele trabalha com isso, que possivelmente a dor seja derivada do trabalho que ele exerce. Né? Porque aí já vai se abrir, com essa notificação, já vai abrir um campo para todos nós que lidamos com a saúde do trabalhador, pesquisar se está havendo ou não. Começou a haver muitos casos ali, a empresa não está reconhecendo, mas espera aí, quantos têm chegado no hospital da região ali com um problema no ombro? Igual. Né? Então, é muito, muito importante para a prevenção essa parte de nós outros atores sociais. De não deixar isso limitado à empresa expedir a carta, a empresa expedir a carta. Todos nós temos que ter essa sensibilidade se a gente quer melhorar essa situação e acabar com esses índices alarmantes. Tirar a gente desses locais que colocam a gente como um dos primeiros no mundo em acidentes e doenças do trabalho. Então, olha, vão ter vários artigos, eu não quero deixar vocês cansados, mas assim, depois isso aqui vai ficar, se vocês quiserem, a gente manda para vocês essa apresentação, para vocês terem ideia dos artigos e do que está garantindo aqui a obrigatoriedade da notificação. Né, a nota ali informativa, a própria resolução do Conselho Federal de Medicina, veja, o próprio órgão de classe está ali. Artigo 3º da Resolução 2297 de 2021. Notificar formalmente o empregador quando da ocorrência ou da suspeita do acidente. Né? Eu não tenho certeza que ele se machucou na empresa, mas eu suspeito, eu acho que pode ser sim. Acho que isso que ele está apresentando tem a ver com o que ele faz. Então, o que ele vai fazer? Notificar no SINAM.
certo? Vai alimentar o Sinan com esse dado para que as políticas públicas e prevencionistas possam ser feitas. Aqui, no caso do Sinan, ele não vai caracterizar a estabilidade do emprego, ele não tem esse vínculo, por isso também que a gente fala, não é só o seletista. Aqui do Sinan é todo trabalhador, tá, gente? É o trabalhador informal, é o trabalhador, coitado, pejotizado, que hoje em dia é meio para tudo, né? Então, é todo trabalhador. Ele pode ser MEI, mas, ele está desenvolvendo essa função, ele está apresentando burnout, porque ele, sendo MEI, está trabalhando 14 horas por dia. Então, eu desconfio que isso está relacionado ao trabalho. Então, mesmo na desconfiança, vamos lá, Sinan, mandamos a comunicação para lá, para a Secretaria de Saúde, né, estadual, para começar a investigar. Aqui, a portaria lá do Ministério da Saúde, né, de consolidação, ela estabelece o que é o estabelecimento de saúde, né? Porque, como eu digo, sempre a gente encontra aí na prática muita desculpa para não notificar, né? Desculpas e defesas para não fazer o que a gente mais tem. Então, a gente tem que mostrar item por item, como em todos os lugares a gente acha o fundamento da obrigatoriedade, da compulsoriedade da notificação. Então, o que é o estabelecimento de saúde? Hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde e os ambulatórios das empresas, ainda que não sejam registrados, né, no CNES. Porque daqui o CNES ali, na verdade, seria uma infração sanitária. Mas isso não exime ele de ter que fazer a notificação. E aí foi já uma outra conversa que a gente daí teve com as empresas, que chamou dizendo que o SESMIT tem obrigação também de alimentar o Sinan. Eles achavam que apenas os órgãos públicos ou os hospitais tinham que alimentar o Sinan. E aí a gente vai falar assim, o SESMIT, ele atua como um estabelecimento de saúde? Sim. Então, o SESMIT tem que notificar o Sinan, certo? Aqui quais são os tipos de agravo que obrigatoriamente têm que ser notificados, né? Então, atualmente são os 57 agravos de notificação compulsória no Sinan, que seria, né, esse Sistema Nacional das Notificações, seria um acidente de trabalho independente da gravidade, acidente de trabalho com exposição a material biológico, transtornos mentais relacionados ao trabalho, item super atual, super importante e super desprezado, né, gente? Câncer relacionado ao trabalho, que, assim, infelizmente, em conversa aqui com o Elber, eu fiquei sabendo que alguns hospitais que tinham tradição na notificação, que faziam sempre essa notificação ao Sinan, foram diminuindo na época e depois, aí, por um processo de venda, né, acabaram não notificando mais, mesmo sendo um núcleo epidemiológico. As dermatoses ocupacionais, pneumoconioses, perda auditiva induzida por ruído, os famosos, né, Lerdort aí, que já ocuparam bastante a gente, mas que hoje em dia acho que perderam no número para os transtornos mentais, hoje em dia estão em primeiro lugar, né? Intoxicação exógena e a violência aí doméstica, outras formas de violência, incluindo trabalho infantil, assédio moral. A lista, no ano passado, a lista que contém as doenças, os agravos relacionados ao trabalho, foi substancialmente aumentada, né? Ela tinha 182 códigos e, em novembro de 2023, passou 347 códigos, né, de agravos relacionados ao trabalho. Pode ir, professor. Uhum. Então, o Ministério Público, através da CODEMAT, que é a nossa Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho, qual é a nossa orientação, qual é a atuação dos procuradores, o que a gente deve considerar, né? Que aqui, a comunicação, né, a CAT, e a notificação do Sinan possuem fins estatísticos e epidemiológicos, devendo ser emitidos em caso de confirmação ou de suspeita de acidente ou adoecimento relacionado ao trabalho. Aí, citando toda a base legal, dizendo que a omissão da notificação constitui infração sanitária administrativa e pode chegar a constituir crime, né? No caso de agravo à saúde, cujo código na classificação, né, na CID possui anexo técnico epidemiológico previdenciário, que daí eu vou deixar para o Elber falar mais aprofundadamente com vocês sobre o NETEP, né? Com a atividade econômica, é presumida a relação do adoecimento com o trabalho. Então, no momento, uma coisa que o Ministério Público está se deparando bastante nesse nexo técnico epidemiológico que as empresas não reconhecem. Então, não estão sendo expedidas CATs para os casos das doenças relacionadas ao trabalho. Mesmo constando expressamente da lista ali, né, hoje em dia, assédio moral é previsto, burnout é previsto, a gente não vai achar CAT com isso. Raríssimo. As empresas não estão emitindo.
Então, a gente está fazendo esse trabalho de prevenção, de divulgação, de orientação, mas também estamos começando um trabalho de fiscalização e de cobrança das empresas, de verificação dessa subnotificação, principalmente no que diz respeito às doenças relacionadas ao trabalho. A gente diz, por que interessa a prevenção, né? Não é só para o Ministério Público, não é só para o país, mas sim, o investimento ali na prevenção de doenças e acidentes vai trazer o quê? Não só a proteção dessa integridade física e psíquica das pessoas que trabalham, mas obviamente implica numa redução de custos com afastamentos, né? Quando que o país perde, o próprio empregador perde com afastamento, tratamento médico, seguro, indenização, parada de produção, etc. Né? E promoção do ambiente de trabalho que inspira a confiança das pessoas, favorece o engajamento e a satisfação dos trabalhadores, das trabalhadoras. Isso vai garantir aí o sucesso da atividade produtiva. Então, todos os atores estando felizes, obviamente o trabalho será desempenhado de uma forma muito melhor, com muito mais produtividade. Então, aqui, o mês da conscientização, né, esse compromisso que a gente tem aí contínuo com a preservação da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, do meio ambiente de trabalho seguro, saudável, sustentável, digno, né? É a promoção desse valor da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, que, como eu já falei no começo, é um direito humano fundamental. Está lá, está na Constituição, está nos órgãos, né, nas convenções da OIT, e a gente tem que agir como tal, colocar como um direito que não é para ser relegado a segundo plano. A saúde e a segurança, sim, trabalhar sim, mas trabalhar com saúde, trabalhar num ambiente digno, num ambiente seguro, né? Porque o trabalhador não tem que estar exposto aí a estar arriscando a vida para poder ganhar o seu pão. Ele tem que estar trabalhando e todos aí nós temos que contribuir nas medidas que a gente pode, obviamente, no nosso alcance, para que seja assegurado que esse trabalhador, essa trabalhadora volte para sua casa, volte para sua família intacto, né? Como saiu. Tá certo, gente? Eu agradeço a atenção e vou passar aqui para o Elber complementar para vocês falar um pouquinho da questão do NETEP também. Bom, boa tarde. Então, essa conversa de hoje, né, o tema é a notificação dos agravos de notificação compulsória. E não é uma coisa nova, né? Em 2004, portaria 777 de 2004, foi editada a primeira portaria que tornava esses agravos, que a doutora Ana falou, de notificação compulsória. E nós vemos que nesses 20 anos, a resposta, vamos dizer assim, no serviço de saúde foi muito tímida perto da realidade né, do que a gente espera dos dados epidemiológicos sobre esses agravos. E é engraçado, um pouco, deixa um pouco de dúvida na gente, qual que é a dificuldade que a gente tem para fazer essa notificação. Se eu falar para qualquer profissional de saúde que está formando hoje, ó, tem caso de tuberculose, caso de meningite, ninguém tem dúvida que é importante notificar. Mas não é, a gente sabe que é trabalhoso, tem que fazer uma ficha, mandar para o município, que vai mandar para o estado, que vai ter dado do Ministério da Saúde. Mas não é só para gerar um dado. É porque se eu deixo uma pessoa com tuberculose sem notificar, eu não faço vigilância epidemiológica e eu não faço o bloqueio da doença. E uma pessoa com tuberculose pode passar até para 20. É uma média estimada. Então, a gente tem que fazer esse bloqueio para que esse caso não vire 20. Né? O meningite é a mesma coisa. Né? Se a gente tem um caso... Então, a gente sabe que a notificação é importante. A gente não tem dúvida disso. Mas, por algum motivo, no caso de saúde do trabalhador, a gente tem dificuldade de fazer essa notificação. A gente tem suspeita de tuberculose, assim, no caso... A gente já toma todas as providências. A gente tem suspeita de meningite, já toma todas as providências. Né? Suspeita de influenza, doenças que a gente sabe que podem ser transmitidas, a gente faz toda essa orientação e na casa de saúde do trabalhador, infelizmente, não. Né? Então, é uma coisa interessante para a gente pensar. Né? Claro, nós estamos falando de um mundo de conflitos, né? O capital-trabalho, em que se eu falar que tem uma doença do trabalho, eu vou gerar insatisfação do lado dos empregadores, isso aí é fato. Então, a gente está o tempo todo lidando com conflito de interesses. Quanto menos fatos aparecerem com relação à doença, o empregador vai achar melhor. Mas nós não estamos querendo que apareça mais do que tem aqui. O tem que aparecer. Não tem, não vai aparecer, ok. Né? Não é uma luta para quem vence a maior número de notificação. Então, são questões, nós estamos falando de notificação compulsória, primeiro, né? São agravos e são para notificação por interesse de saúde pública. Não é nem interesse sindical, ou interesse particular de ninguém. É um interesse para que nós tenhamos, no futuro,
prevenção, promoção de saúde e prevenção daqueles agravos. Então, tem tudo para dar certo. Basta a gente fazer funcionar, né? E como já foi falado também, no começo, né, no começo, nos primeiros anos, tinha essa dúvida. Será que a gente notifica os agravos quando tem só uma confirmação do caso ou a gente notifica na suspeita? Isso foi evoluindo, né? E hoje em dia o consenso é que se notifica-se na suspeita, forte, obviamente, né? Você tem uma coisa que faz sentido, você vai notificar, e depois eu vou falar um pouco sobre alguns dos agravos, e isso foi muito importante, né? E nós temos aí 20 anos de notificação, né? E eu vou mostrar para vocês o panorama que hoje nós estamos no Brasil, né? Se vocês quiserem, toda a fonte que eu vou passar aqui é um site que está disponível para qualquer um de nós, que é um compilado que foi feito pelo Ministério Público, a OIT, que pega os dados do SINAM, pega os dados das CATs, do INSS e compila tudo. Se vocês olharem lá, esse site é o smartlabvr.org. Se vocês entrarem lá, vocês vão conseguir ver dados das CATs, dados da questão do SINAM, e você escolhe o que você quer ver ali. Hoje eu vou mostrar para vocês o perfil dos casos do SINAM. Então, vamos passar para frente. E esse recorte que eu fiz é do Paraná. Se eu morar em Ponta Grossa, posso ver os dados de Ponta Grossa. Eu quero comparar os municípios, os estados, com o dado nacional, por exemplo. Tudo isso eu posso fazer. Então, por exemplo, exposição com material biológico é um dos agravos que é mais bem notificado, porque é um acidente, tem regras muito claras, é dentro, geralmente, de serviços de saúde maiores, né, hospitais, clínicas. Então, ele vem mantendo um nível razoável no começo, claro, em 2007, até a se ajeitar ali até 2012, mas depois vem mantendo um nível estável, vamos dizer assim, né? Então, é um agravo que já está consolidado, mas para vocês verem, são 66 mil casos notificados até 2022, né? Infelizmente, não subiu o dado do ano passado ainda. Então, são bastante casos, né? O que a gente quer é ver agora, trabalhar esse dado para que esses hospitais, esses locais que aconteça acidente, não aconteça, ou diminua bastante, e essa estatística vai diminuir, né? Então, é uma das situações. Segundo, né, agravo é o acidente de trabalho, antigamente chamado acidente de trabalho grave, hoje acidente de trabalho, e, como vocês podem ver, aí, teve um aumento muito grande em 2020, mas foi por causa da Covid. O Ministério da Saúde optou por colocar na ficha de acidente de trabalho os casos de Covid. Então, provavelmente, a maioria desses casos aí é Covid. São 146.395 casos notificados nesse período. E, como a doutora Ana falou, infelizmente, se a gente pega essa mesma questão do INSS, o INSS vai ter mais notificação do que o SUS. Não faz sentido, porque o INSS só pega os trabalhadores do ramo formal. E o SUS, né, o SINAM, pega qualquer tipo de trabalho. Não faz sentido. Então, é uma falha muito grande. Então, esse número aí é um número muito menor do que realmente é a realidade. O próximo agravo é um agravo que é difícil, é um agravo que é complicado de ser notificado, mas que a partir de 2019 ficou bem mais claro o que o Ministério da Saúde quer. Ele mudou a definição de caso e são todos os tipos de cânceres que têm, entre os fatores de risco, um fator de risco do trabalho, um ou mais fatores de risco relacionado ao trabalho. Então, por exemplo, se eu trabalho num lugar que tem uma substância cancerígena e eu desenvolvo um câncer relacionado àquela substância, aquele câncer é relacionado ao trabalho. Ninguém está falando que ele é causado, mas ou aquele agente contribuiu, agravou, aumentou a chance, ou ele participou diretamente na causa do câncer. Então, esse agravo é um agravo muito difícil, muito complicado, e é um dos, por exemplo, aqui a gente no Paraná já é o campeão de notificação desses casos, mas são só 1.400 nesse período todo. É, com certeza, subnotificado, muito subnotificado. E tivemos a triste notícia de um hospital, que era o maior notificador do Brasil, parou de notificar, por questões administrativas, mudou a gestão, e simplesmente não notificou mais. Mas não quer dizer que não está aparecendo câncer para ele, mas ele parou de fazer a avaliação interna, descobrir os casos e notificar. Então, nós estamos fazendo várias, a gente sabe que tem várias frentes aí de ataque para, né, conversar com os hospitais que tratam câncer, né? Por exemplo, o Hospital Erasto Guerra está de parabéns, ele não notificava e há pouco tempo, há uns 2 anos, começou a
a ensaiar e agora está notificando uma quantidade importante de câncer, e provavelmente hoje deve ser o hospital que mais notifica no Brasil, os casos de câncer relacionados ao trabalho. Então, é um agravo, né? Dá para a gente melhorar bastante. O agravo da hematose ocupacional é piada, né? O Ministério quase tirou esse agravo como notificação compulsória, tão pouco que se notifica, apesar de que nos livros de medicina do trabalho se fala que provavelmente a coisa que mais prevalente. Por exemplo, quem trabalha no hospital conhece alguém ou já teve alergia a látex, é aquela alergia à luva, né? Então, em torno de 8% das pessoas que trabalham com luva de látex vão desenvolver alergia a látex. Isso é um problema que se encaixa na definição de dermatose ocupacional, né? Por exemplo, né? Tem vários. E nós temos na série histórica só menos de 400 casos no Paraná inteiro, de 2007 a 2022. Então, o top que está subnotificado, né? Lerdose, que é um dos agravos mais clássicos, né? Que todo mundo fala assim, os digitadores, né? Hoje em dia não tem mais os datilógrafos, né? Que as atividades que classicamente se sabiam, mas as linhas de produção, os bancários, né? Que sabe que não só tem a ver com movimento repetitivo, mas com outros fatores também, mas é clássico, né? Então, nós temos 5.000 casos notificados nesse período todo. Um estado que tem montadoras de veículo, que tem frigoríficos, muitos frigoríficos, bancos, né? Tinha sede nacional de banco aqui. É impossível, esse dado é muito subnotificado, né? Então, é um agravo também que merece de destaque, né? E próximo agravo, a perda auditiva induzida por ruído, né? Com certeza um agravo ainda, infelizmente, bem prevalente, porque está relacionado a trabalhar em ambientes que têm pressão sonora elevada, que é o famoso ruído. Nós temos 242 casos no Paraná inteiro notificados de 2017 até 2022. Talvez isso aqui vai ter numa empresa grande aqui no Paraná, né? Na história de uma empresa grande deve ter ou mais do que isso, né? Então, nós temos que melhorar isso também. Não, podem ir falando, né? Não sei se você se incomoda. Não, podem. É uma conversa mesmo, gente. Esse formato, mas vocês podem ir falando também, contribuindo, não tem. Tá? Fiquem à vontade para. Primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Tem mais um microfone para o pessoal de casa. De casa. Nós não estamos entendendo. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Quero nos apresentar. Nós somos diretores do Sindicato Metalúrgico de Curitiba. E, pelo jeito, acho que é o único sindicato que está aqui, né? Não, tem. Está aqui a companheirada. Então, tá bom. Seguinte, sabe, Emer, eu acho que eu estou em 1991 de volta. Certo? Estou vivendo 1991. Pneumoconiosi, lesões por esforços repetitivos. Por que abaixou ela? Nós já denunciamos isso na Polícia Federal há alguns anos. Não vou aqui citar o nome do profissional que a Polícia Federal pegou, que ele fazia os trabalhadores assinar o prontuário de perda auditiva em branco, e quando os trabalhadores fazem o exame admissional, ele mostra o mesmo exame que era antes. Pronto. Ninguém mais teve perda auditiva. Você sabe disso, foi em jornal. Certo? Nós entramos, pegamos uma clínica, e não só uma, mas várias clínicas que adulteraram. Outra coisa que nós estamos vendo aqui, que bate ontem, bate hoje, os hospitais aqui, coisa e tal. O que rola? Os médicos do trabalho, e você sabe muito bem, são os mesmos das clínicas. Né? Todas as clínicas, os médicos atendem. E o que faz? Tem uma clínica, que eu não posso falar que é para uma clínica, que o dono falou abertamente para os jornais que se algum médico abrir comunicação, fizesse exame, estaria demitido. Nós fomos fazer centenas de protestos em cima, fizemos denúncia e não aconteceu nada. Né? Dizer sobre comunicação de acidente de trabalho, isso, com todo o respeito, doutora, que a senhora está dizendo, a perda auditiva induzida pelo ruído foi reconhecida por nós, pelo sindicato, em 1994. Sabe como que foi, doutora?
O médico do INSS, de tanta briga que nós fizemos, e o nome do trabalhador era João Edson Basílio, falsificou o documento e jogou na Gazeta do Povo, dizendo que a perda auditiva tinha sido reconhecida pelo INSS. Era um documento falso. E a Gazeta do Povo publicou. Foi assim que a gente reconheceu a perda auditiva. Foi assim, através dos médicos, porque os médicos do INSS não queriam. Nós falsificamos o exame. E o médico do INSS soltou na Gazeta do Povo. Foi assim que foi reconhecida essa doença em 94. Então, eu acho que nós, do Sindicato Metalúrgico, e o Centro Indão, com todo o respeito, nós estamos um pouco na frente de tudo isso. Bem na frente. E nós viemos aqui, em 4 diretores, para ouvir qual é o plano de trabalho. Nós sabemos o que acontece, a diretoria é extremamente, lógico, não somos perfeitos, mas é uma diretoria extremamente voltada a isso. Eu gostaria de saber o seguinte: qual é o plano de trabalho do Ministério Público para trabalhar com os sindicatos? Né? O INSS e os hospitais não conseguem fazer a notificação. Não tem como fazer uma central, onde todos os hospitais possam colocar ali e fazer a notificação, porque se cada hospital colocar uma pessoa, vai ter que ter 50, 60 pessoas. De repente, numa central, nós podemos ter 3. Eu te falo uma coisa: o Sindicato Metalúrgico e os demais sindicatos, se me permitem, nós teremos o maior prazer em ajudar. O maior prazer em ajudar. Se for a questão de colocar 1 ou 2 funcionários para notificar, junto com os hospitais, para que eles não percam tempo. Agora, se o problema for que o diretor do hospital não deixa eles abrir, aí é uma outra coisa. E aí esse é o problema. Nós sabemos onde está o problema. Você está batendo nisso desde 2000. Desde 2000 eu escuto você falar sobre isso aí. E a gente não avança, velho. Eu acho que a gente tinha que ter um plano de trabalho. É isso. Tá? E nós colocamos à disposição para ser mais práticos. As centrais, os sindicatos estão saindo. Por que saem da discussão? Porque ela vira tão burocrática que o presidente do sindicato olha e fala: não tem como tocar. Não tem médico. O médico quer 30 mil reais. Nós não temos quem assine a comunicação de acidente de trabalho. As clínicas não querem fazer exame. É uma guerra diária. Você sabe disso. Nós enfrentamos uma guerra por minuto em cima dessas empresas. Mas nós damos conta. E os outros que não têm nada? Como que faz? Então, eu acho que nós deveríamos tirar. Eu já tive algumas brigas políticas com a doutora sobre a Renault. Está lá o problema até hoje. Está lá o problema até hoje. E aí? Nós fizemos de tudo. E aí? Por que não anda o trabalho? O que nós estamos fazendo? Nós estamos se matando. Esse aqui está desde as 5 horas da manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai dormir às 11. Levanta às 5. Está todo mundo aqui, ó, em portas de fábrica trabalhando. Por que a gente não consegue avançar? É uma questão que realmente atormenta a gente também. Então, isso daí. A CAT ainda, esse ano, o mote principal se virou até para o Sinan, para a verdade é uma outra frente, né? Nós temos uma frente que é as CATs, as notificações em si, e são os 2 grandes projetos estratégicos nacionais, hoje em dia do Ministério Público na parte de meio ambiente, tá? Um é o fortalecimento da saúde do trabalhador no SUS, que é a abrangência que a gente está fazendo hoje, né? Que são os demais atores. E o outro é a subnotificação em si. Mas a grande questão é que, até se o senhor for olhar no promo que eu abri para fazer, para acompanhar esses projetos nacionais, nas estatísticas nem estava os metalúrgicos. Eu coloquei no despacho para convidar o Sindicato dos Metalúrgicos e o Sindicato dos Bancários em homenagem a eles sempre terem participado da luta com a gente do Brio Verde. Né? Porque quando eu peguei as estatísticas, que também estão no Smart Lab lá, não apareceu nos 10 primeiros, que a gente pegou os 10 primeiros setores que mais afastaram por doença, nos 10 setores que mais tinham CAT, não apareceu o Sindicato de Metalúrgicos lá. E aí eu me espantei, porque uma época eu acompanhei, como a gente sai e volta, o procedimento não está mais comigo, mas uma época eu toquei o procedimento da Volkswagen, e a gente sabe
né? Sabe que o montador está lá o dia inteiro e aquela história é rodízio de função, é não sei o quê, depois então vai pôr o robô, vai despedir. A gente sabe de todas essas questões, mas assim, o grande problema que eu vejo, e infelizmente no Paraná, a nossa justiça do trabalho não é muito progressista, né? Porque eu falo isso porque eu atuei 3 anos e meio em Campinas antes de vir para o Paraná, e era uma satisfação lá você entrar com uma ação, porque a gente sabia que ia ter respaldo do judiciário, né? Aqui vou dizer que a gente tem medo da anulação. A gente prefere tentar fazer extrajudicialmente o que é possível, porque assim, uma ação que a gente leva uma improcedência é muito pior do que a gente, às vezes, o que a gente vem conseguindo aqui a passos lentos extrajudicialmente. Né? Porque, se eu perguntar, eu tenho ações. Eu entrei com uma ação, para ter ideia, de subnotificação de doença mental, num determinado banco, que teve casos assim que foi para a mídia, que a trabalhadora perdeu o bebê por causa de assédio moral, etc. E que eles fizeram um CAT, né, que não está relacionado ao trabalho, sendo que perdeu na agência o bebê. Né? Eu entrei no judiciário, tinha prova testemunhal, tinha CAT web, tinha tudo. Foi improcedente em todas as instâncias. A juíza chorou no dia da instrução, junto com os trabalhadores e trabalhadores que eu levei, para ouvir como que era o ambiente, se eles tinham sido afastados ou não. Dizendo que doença mental é multifatorial, foi improcedente em todas as instâncias. Foi as ações que eu mais chorei de ter perdido. Tem gente que pensa, o Ministério Público não está nem aí, ele entra a se perder, não ganha com isso e tal. Não, eu fiquei muito triste porque eu acompanhei o drama de muitos trabalhadores ali, né? A gente faz as audiências, o Robert faz as inspeções, a gente vai, a gente olha a situação e isso mexe com a gente. Então, é muito triste você ver uma resposta dessa para o judiciário, porque a gente foi, a gente fez, a gente cercou de todos os lados. E eu vejo, melhor, na verdade, que eu vejo que um colega meu entrou com a mesma ação, contra o mesmo banco, eles entraram em Brasília e Campinas vai eles ganharam. O judiciário reconheceu nos 2 lugares e aqui não reconhece. Então, assim, é uma frustração para a gente, porque, entende, o Ministério Público procura atuar de forma, por isso que eu mostrei para vocês as nossas orientações, a gente procura atuar de forma una para ver, né, porque a gente sabe que um graveto quebra, mas vários você não vai quebrar. Então, a gente tenta atuar na unidade, a gente tenta atuar também no atacado para conseguir melhores resultados, mas é muito difícil, é muito fácil de tartaruga. Quando o Elber entrar melhor aqui no Unitep, por exemplo, uma das nossas frentes é conversar com o INSS, e eles não respondem. Eu estou com processos... com casos concretos, que eu estou perguntando assim, por que o INSS não reconheceu o nexo técnico nesses casos que foram encaminhados como auxílio doença comum? Não responde. Porque a empresa vai falar, não, mas o INSS não reconheceu. E aí? Eu estou falando que não, que é dali. A gente está brigando, dizendo que não, o adoecimento é do trabalho. Então, assim, aí o câncer também, mas o mental eles sempre falam que é multifatorial. Né? Alerta, coitado, todo mundo é degenerativo, né? Ninguém adquiriu, tudo é degenerativo. Então, assim, é difícil, bastante difícil a gente lutar também, porque, sabe, por isso que eu chamo vocês, vocês são atores importantes para a gente. Né? A verdade é que quanto mais gente tiver do mesmo lado, melhor para a gente. Né? A gente conta com os sindicatos, quero contar com os hospitais agora, por isso que eu estou fazendo essa parte de tentar sensibilizar que eles podem, ainda que não façam CAT, tudo bem, que a CAT eles acham que eles vão se comprometer, eles têm medo. Eles dizem que tem empresa que ameaça, que chega aí no hospital ameaçar e tal. Mas o Sinan é diferente, pelo menos. A alimentação do Sinan vai servir para a gente estatisticamente, vai fazer estatística, a gente vai conseguir ter uma outra visão e ele não vai se comprometer com a parte da estabilidade, que é o que choca, número 1, os empregadores. Né? Não, vai ter estabilidade, não quer estabilidade de jeito nenhum. Né? Então, esse é o nosso incentivo para o Sinan. E essa frente está sendo trabalhada no Brasil inteiro. Mas, como eu estou te dizendo, a primeira ação aqui, que a gente entrou, por exemplo, contra a empresa que não fazia CAT, que, como já falou no judiciário, foi a Tecnolimp, foi julgada improcedente em primeiro grau. Enquanto eu tenho lá em Cuiabá, não sei o que, os juízes estão reconhecendo o direito a assinar, e aqui não estão. Então, no Paraná, eu digo que é bem mais difícil a gente conseguir resultados positivos. Talvez tivesse caído com outro judiciário, tivesse tido resultado já essa Renault, essa Volkswagen, que estão aí há tanto tempo. Mas não depende também só da gente. Então, a gente tenta atacar todos os fóruns, a gente tenta atacar em audiências públicas, por outro lado, levando a conscientização, mostrando que tem outros benefícios de você reconhecer, de você não afastar, né, de você trabalhar na capacitação, de você investir em segurança ou investir em análise ergonômica do trabalho, né, nos fatores psicossociais. Então, tudo isso a gente tenta, é uma briga diária. Isso que eu posso te dizer, que a nossa briga aqui é diária, a gente também se comove, mas assim,
A gente precisa também desse fator da estatística, porque infelizmente tudo funciona assim, né? Então a gente entra com uma ação hoje, eles querem que em 6 meses esteja pronto, porque senão vem o CNMP em cima, e essa preocupação excessiva que as pessoas têm hoje em dia com números, nem sempre reflete a cautela ou a dificuldade que você tem para instruir um processo. E que, como eu digo, se eu entrar com um processo sem base, para mim é muito pior ter uma improcedência do que eu ter um inquérito aqui em andamento. Eu ainda posso requisitar provas, eu ainda posso fazer outras coisas que indo para o judiciário vai para a mão do juiz. Eu tenho que pedir para ele, né? Para ele fazer uma prova, para ele fazer uma inspeção. Aqui não. Aqui, enquanto eu estou com o inquérito, eu estou tocando, eu estou produzindo as provas. Então, são essas as dificuldades. Mas acho que, por outro lado, o sindicato não fica sem resposta da gente, né? Eu, assim, não lembro nenhum caso que vocês trouxeram de meio ambiente que a gente tenha deixado de atuar ou de investigar. Então, essa parceria é importante na medida do possível, que eu falo, tragam para a gente tem essas mesmas angústias, tem essa questão do INSS, a gente está sendo também tentado tratar em Brasília, mas são coisas todas muito difíceis. Aí agora a nossa nova frente é tentar a legislação internacional para ver se depois denuncia no OIT e consegue alguma coisa com alguns casos, porque é esse absurdo que você vai, aí eu chego no Supremo, que também não é nada, não é nem vou falar, mas não é nada progressista com o direito do trabalho, e aí a gente já está começando hoje em dia a tentar colocar convencionalidade em todas as nossas ações para tentar jogar isso daí para a OIT e buscar em outros meios para a gente conseguir essas questões que para a gente são questões prioritárias, tanto que faz parte, nós temos 8 coordenadorias e o meio ambiente é uma delas, né? É a prioridade do Ministério Público, tá certo? Então, isso, é trabalhar nessa conscientização em casos concretos e encontrar, junto com todos aqui os atores, né? Aí os CRS, as portas de entrada, né, que estão aqui também, as unidades, né, Secretaria de Estado, de Saúde do Paraná, a gente tentar unir forças com quem gosta do assunto, com quem entende também, e com quem pode a gente andar um passinho, fazer um passinho mais, ter né? Andar uma mais aí para conseguir uma situação melhor para os trabalhadores, tá bom? É bem frustrante. Essa área de acidente de trabalho é bem frustrante, mas de doenças relacionadas ao trabalho é mais frustrante ainda, porque isso é menos objetivo, né? É mais difícil de se lutar para que seja reconhecido, né? Então, a perda objetiva foi isso. Eu já garanto para vocês que é muito. Todo mundo que olha esse dado, obviamente, é mentira. Não foram só 242 casos no Paraná nesse tempo todo, né? Pneumoconioses, né? Pneumoconioses são também de notificação compulsória, e no total foram 223 no estado inteiro, né? Claro, não é o estado que tem a mineração, como, por exemplo, Minas Gerais, Bahia, mas esperava-se que tivesse mais casos também. Transtornos mentais, que é o próximo, esse realmente é o agravo de maior dificuldade de se fazer, mas tem uma boa notícia. Em 2019, o Ministério da Saúde colocou uma definição de caso e esclarece o que ele quer saber. Caso de sofrimento e adoecimento que tem relação com as coisas que acontecem no trabalho. Então, ficou muito mais palpável, a gente sabe o que é que o Ministério quer, e a notificação, obviamente, é quase sempre na suspeita. A única vez que a gente confirma 100% é quando tem um transtorno do estresse pós-traumático, que a pessoa teve um assalto, por exemplo, foi sequestrada e ela depois não consegue ir trabalhar ou não consegue nem ver o crachá, porque ela começa a ter taquicardia, porque ela tem trauma, foi com trauma daquela situação, como se fosse conviver uma guerra, um trauma, né? E fora isso, a depressão, a ansiedade, são coisas muito difíceis, porque você tem que entender o que aconteceu no trabalho e qual a relação que aquilo teve com o estado que a pessoa está, né? Mas nós tivemos um aumento recente, em 2019, quando teve essa definição para cá. Então, no total, são 716 casos, com certeza é muito mais do que isso, mas a gente entendeu que é essa fase agora de expor o que é a definição de caso a partir de 2019. Eu tenho a impressão de que se a gente pegar isso mesmo, essa situação nos locais que atendem pessoas em sofrimento mental ou em transtorno mental, a gente vai levar esse caso lá para cima, né? E os sindicatos, obviamente, que deve ser o dia a dia, né? Deve receber por dia, talvez, né, uma quantidade enorme de pessoas, né? O próximo e última, intoxicações, lógico, são intoxicações variadas. Sempre foi de notificação compulsória, esse não foi específico,
mas a intoxicação pode ou não acontecer no trabalho. Quando acontece, tem que ser notificada. No total, são 13.280 no Paraná. Esse período histórico aí. E por último, assim, não podemos deixar de falar a questão do trabalho com menores de idade. É muito importante. Qualquer coisa, às vezes não é assim uma coisa muito grave, uma coisa que foi quase grave, foi um incidente. É importante, porque aquilo que aconteceu ali com uma pessoa com menor de idade indica que tem muita coisa por trás, é uma pontinha do iceberg. Então, um dedo machucado pode ser um braço amputado amanhã, né? Criança não pode ficar exposta a ruído, né? O menor não pode ficar exposto a risco, né? Ruído, substância química, enfim. Então, é muito importante notificar imediatamente para a gente fazer as ações específicas, né? E no total aqui no Paraná, né? São acho que os casos no total foram 3.325, né? Então, provavelmente é muito mais. A gente tem regiões do Paraná que a gente já sabe que tem o trabalho de menores em, por exemplo, madeireira ou na agricultura. É muito comum isso. E a gente ouve das pessoas falar, mas é melhor estar aqui trabalhando do que estar, né? É aquilo que vocês já sabem, né? Então, é muito importante essa notificação imediata para fazer uma ação concreta, né? E se vocês quiserem saber detalhes, né? Obviamente isso aqui é só uma conversa para a gente sensibilizar, mas eu quero saber exatamente qual que é a definição dos casos. Isso está no portal do Sinan, acessível. É só entrar nesse site aí, portalsinan.saude.gov.br, entrar no DRT, Doenças Relacionadas ao Trabalho, e ler todas as definições de caso. Existe um manual para como é que preenche a ficha, qual que é a ficha, o que ela contém, o que ela vai perguntar para a pessoa. Então, por exemplo, eu sou um hospital, quero saber o que eu vou perguntar na ficha de câncer. Está escrito lá. Tem um manual como preencher, tem a ficha inteirinha, a definição de caso. Então, não é complicado, né? E por último, eu não coloquei nada para mostrar, tem a questão do nexo epidemiológico, que é lei no Brasil, uma lei assim, super de vanguarda, que indica que as coisas que acontecem com de maior importância epidemiológica, a priori, são consideradas do trabalho, salvo se você tiver uma prova de que não é do trabalho. Ou seja, você tem que provar que não é do trabalho. O ônus geralmente é da pessoa que está, vai ter que provar que ela está doente, que aquela doença tem relação com o trabalho. Então, o ônus da prova no NTEP inverte. A empresa tem que provar que ela não tem aquela doença relacionada ao trabalho por causa de uma prova cabal ali de que não é relacionada ao trabalho. Isso não tem sido feito. Infelizmente, as empresas, e às vezes a empresa não é o ator principal do problema, é o próprio médico, o profissional lá, que tem uma resistência de fazer a relação, que é legal, é uma relação legal, você notifica, o instrumento chama CAT, você vai para o INSS, o INSS faz uma perícia, e ele pode descartar aquela relação, que acontece muitas vezes, inclusive. Mas se não tem a carta para levar para o INSS, aí já está desfeito, né, de cara. Então, é muito importante que também é uma frente de atuação do Ministério Público do Trabalho no Brasil inteiro, cobrar o mínimo que tem que ser feito, que é cumprir a legislação, né? Então, se tem nexo presumido, encaminha-se para a Previdência para tomar a avaliação, fazer a avaliação e tomar a atitude legal correspondente, né? Que é muito simples. Então é isso, gente. Como o Rios falou, é frustrante um pouco, né? Porque tem 20 anos que nós estamos falando sobre isso, tem 20 anos que é obrigatório, e tem 20 anos que ainda está patinando muita coisa, né? Algumas coisas já estão solidificadas, por exemplo, acidente com material biológico, ok, já está funcionando um pouco melhor, mas tem coisas que estão ainda no limbo, né? Dermatose, né? Saúde mental mesmo tá bem inicial, o câncer é difícil também. E aí a gente precisa de essa conversa para esse objetivo, né? Chegar aqui e ver como a gente pode quebrar, chama silêncio epidemiológico. Como a gente quebra esse silêncio epidemiológico? Porque se a gente não tem um problema, a epidemiologia mostra onde estão os problemas, quais são os problemas, qual a magnitude do problema. Se nós não temos problemas, não temos que fazer nada. Se a gente tem um problema, a gente vai ter que buscar soluções, legislações, atuações, né? E hoje o que a gente tem, assim, se a gente perguntar assim, o que está acontecendo no Paraná? A perda auditiva não é um problema, porque só tem 242 esse tempo todo. Mentira, é um problema, né? Então nós temos que quebrar esse silêncio. A ideia dessa conversa é nesse sentido, né? Obrigado.
Bom, boa tarde a todas as companheiras e os companheiros aqui presentes, a doutora Ana, a doutora Elvis. A gente está vendo aqui, a gente, por coincidência, ontem, a gente também fez um grande evento lá no nosso sindicato, falando sobre também a questão do dia 28 de abril, que é o dia que a gente faz aí a gente tem falando de luto, e luta, né, para em memória às vítimas, né, dos acidentes, do trabalho e também as pessoas que estão lesionadas. E lá nós tivemos ontem lá, por coincidência, a gente também inovou um pouco, tivemos lá no nosso evento o INSS, o Ministério Público, tivemos lá a superintendência e conversamos lá com vários trabalhadores e trabalhadoras lá também. O que nós estamos trazendo aqui, e eu creio que pelo que o mundo está falando, eu não estou participando tanto tempo assim aqui junto com vocês nessa pasta da saúde, eu fico mais a campo na parte de fábrica, trabalho na Volvo desde meus 14 anos, hoje eu estou já até aposentado, sou vice-presidente do Sindicato Metalúrgico, sou da Força Sindical, mas nós temos visto que, então, e aí seria bom a gente usar essa audiência como também algumas portas de entendimento e denúncia. Primeiro, empresas multinacionais, ou seja, como a Volvo, que eu trabalho há 44 anos, como a Renault, uma Bosch, uma CNH, uma WHB, a Volkswagen mais ainda, que a Volkswagen é uma das que, pelo que foi dito lá ontem, pelo próprio OIT que teve lá ontem, é que não abre a CAT, não respeita a forma de abrir a CAT, não põe o PPP. Mas se vocês, se os órgãos competentes, que nós, pobres mortais, estão aqui, os agentes sindicais, se vocês são nossos salvaguarda, seja o Ministério Público, seja a Procuradoria, se for, não pode fazer nada, ou não fizer nada, como é que nós vamos fazer? Porque, por exemplo, se o Volkswagen tem uma lei, tudo está na nossa Constituição, até eu falei lá ontem, a nossa Constituição é a melhor do mundo, ponto, a melhor do mundo. Isso seja na saúde, na segurança, na moradia, na educação e tal. Mas está lá e ninguém cumpre. Se o Ministério Público, se os órgãos competentes não fizer cumprir, gente, como é que nós vamos fazer? Então vamos lá, seja qualquer empresa, tem que cumprir. Não cumpriu, infelizmente. Eu venho do norte do Paraná, meu pai falava 3 vezes, na quarta ele dava 3 sentadas. Mas era 3 sentadas que você nunca mais esquecia. Infelizmente, é que nem o feijão, é que nós falamos, né? O feijão velho só cozinha como? O bife só amolece na pancada. E o empresário só vai, me desculpe ser empresário, eu não estou aqui para ninguém, mas ele só vai sofrer se pegar no bolso dele. Ou o Ministério Público, a Procuradoria atua e multa de verdade, senão eles não vão fazer, gente. E vamos dizer, por que com a Volkswagen? A doutora falou aqui, a OIT, escreveu lá aqui, eu canso de falar, o doutor Roberto aqui, o Emiliano conosco. Fala aqui, pessoal, a doutora Margarete, tipo com eles. Se a OIT diz, a Volkswagen vem da onde? E tem um assinado da OIT, gente. A Volvo vem da onde? Tem também. Todas as multinacionais têm a questão da lei OIT. Faz sentido. Então, eu quero só colocar assim. Primeiro, ou a gente se tem a consciência, moço, que infelizmente as CIPA estão sendo bancadas pelo empresário. Todas as CIPA, seja das grandes, pequenas e médias, a grande maioria, chefe e líder, carga de confiança que eles fazem votar. Os cipeiros são um povo coitado. É que nem quando vai nós aqui participar numa comunidade do Conselho de Saúde. Nós vamos lá para ser conselheiro, para assinar um cheque em branco, porque o prefeito pagar ou não pagar, a secretária, e muitas vezes são bonitos, mas nós não entendemos aquilo. Os cipeiros hoje, infelizmente, nós dissemos para cá, os cipeiros são eleitos muitas vezes cargo de confiança da empresa. Não poderia. O cipeiro tem que realmente saber. E outra coisa séria que está acontecendo. Os cipeiros, ele tem 1 ano de mandato. Depois de 1 ano, ele tem mais um de estabilidade para ele se adequar no seu de trabalho ou para ele concorrer a nova eleição. A grande maioria das empresas está fazendo o quê? Estão mandando... Você está me estranhando? Você está me completando aqui. A grande maioria pode usar o microfone, a gente só diminui o volume. Abaixa um pouquinho. Eu ou o som? Não, pode usar, tranquilo. A grande maioria das empresas, nem o som me aguenta. A grande maioria das empresas está mandando o cipeiro embora 1 mês antes de terminar o mandato ou 3 meses depois de terminar o mandato. E depois chega aqui, não sei se é o Ministério Público quando foi, mas eu tenho quase certeza que 2 deles foi aqui. A gente vem aqui para poder brigar para a reintegração. O Ministério Público fala, mas o patrão pagou essa... Não, me perdoe. O nosso sindicato é contra qualquer trabalhador perder estabilidade. Seja de grávida, seja de que for. Como é que o patrão pagou a estabilidade? O cara foi eleito para cumprir o mandato. Terminou o mandato, ele tem
mais um ano para gozar a estabilidade, para se adequar ao local de trabalho. Não para poder ser pago ou o patrão mandar ele embora e pagar. Ele não pediu para ser mandado embora. Então, aqui é uma denúncia que eu estou fazendo, é um alerta que eu estou colocando para vocês. Quando vocês falam assim, não tem mais a denúncia da questão produtiva. Mas por quê? A pergunta está, os cipeiros estão fazendo, as empresas estão fazendo? Eu tenho certeza que não. Então, nós precisamos fazer o quê? Aquilo que nos perguntou, aquilo que nós fizemos lá ontem. Nós gostaríamos de perguntar aqui para os empresários que estão presentes, para hospital, o que for, fazer um grande debate, fazer uma equipe de trabalho para poder ir a campo. Ou nós unimos essa força, porque a instituição hoje que fiscaliza o trabalho, estão me falando, e ontem a Regina esteve lá, também da CNT, estão sem fiscais. Falta fiscal em todo lugar. Mas se nós, dirigentes sindicais, os metalúrgicos, nós somos hoje em 270 dirigentes sindicais espalhados. Bom, nós somos fiscal, mas para isso nós temos que ter também esse resgate. Eu quero primeiro parabenizar aqui esse evento, essa audiência, dizer da importância, gente, que nós temos essa audiência, estamos falando de vida, estamos falando de prevenção, isso nós queremos. Mas nós também estamos num momento que nós temos que sair um pouco desse livro que nós vimos do Covid, que é a maneira virtual, e a gente tem que ter alguma atividade de parceria com vocês. Dia campo. Senão, eu tenho certeza, no Paraná, infelizmente, a gente tem um governo que tem por aí, é complicado. E os empresários batem palma, né, e só querem ganhar. Mas eu entendo que nós ainda, eu posso falar da empresa que eu trabalho, eu defendo. Eu sou um dos mais briguei lá, mas também defendo que é uma das melhores empresas que trabalha, que é a Volvo. Pronto. Agora, também temos briga, nós temos problema lá, temos morte lá, temos acidente lá. Mas, ou nós aqui junto com vocês, pegamos em alguns setores, região metropolitana, e pegamos 1 ou 2 ou 3, para exemplo, fazer sério e dar repercussão, que nós melhoramos. Se hoje o Paraná está bom, pode ser melhor. E aqui o Ministério Público, com o trabalho junto com vocês aqui, está de parabéns, temos um grande trabalho. Nós já tivemos dificuldade, mas nós estamos melhorando. E eu entendo que nós só vamos aprofundar mais com esse debate aqui em todos os órgãos, mas levando alguma coisa mais de concreto para que aconteça. E você pode contar com a Força Sindical do Paraná, com os metalúrgicos da Grande Curitiba e todos os sindicatos filiados. O que nós podemos fazer para poder dar as mãos, e nesse momento difícil, que nós estamos atravessando, que no novo momento da tecnologia que está aí, quando nós começamos com a Nery Dort, fez esse cara aqui o anúncio, Volkswagen. Olha, ele quase foi preso, até no sindicato também achavam que ele era doido. E Nery Dort, agora essa questão da questão mental, gente. E a questão mental, eu vou falar, doutora, quero falar para vocês que estão aqui. Esses companheiros, 2 companheiros aqui, da mata. Infelizmente, quantos dias atrás? Um mês atrás, o companheiro está se tratando e vai, a gente tenta. O companheiro terminou, dentro de um diretor nosso, terminou lá em Araucária, esfaqueando a avó, de madrugada, ele estava com transtorno, deu 7 facadas na avó, se entregou na guarda, foi preso, hoje está na delegacia lá, vai ficar uns 12 anos para lá, e uma coisa que nós estávamos tentando tratar, a empresa não acreditava, muitas vezes a gente. Então eu quero colocar aqui um alerta, que é novo, fez uma tragédia, acabou com a vida, matou a avó que criou ele como mãe, e isso aqui é questão mental. E muitas vezes nós estamos aqui, muita gente desacredita da gente mesmo. Então eu quero parabenizar você pelo trabalho, pedir desculpa, a gente quase não fala, eu estou desde 5 horas falando, eu estou com vontade de falar um pouco mais, mas tudo bem. Obrigado. É bem importante a sua fala aqui também, teu depoimento, mas é isso aí, a gente faz, só que nós não cobramos as multas. O único que pode definir é o judiciário. Entendeu? É por isso que eu estou falando que a minha tristeza, se eu pudesse, mas assim, quando eu não consigo aqui por bem, eu tenho que ir para o judiciário, que é o por mal, certo? E aí seria o grande truque. Você não vai fazer, então vamos discutir. Sabe quando eles falam para vocês, vai procurar seus direitos? Eles falam isso para a gente também. O advogado vem aqui, vamos jogar isso aí para o judicial. Então vamos para a esfera judicial discutir isso aí. Eu não concordo com o que a senhora está falando, então vamos discutir na justiça. Não, tenho medo. Vou fazer dependendo com quem cair também, né? Dependendo agora quem cair, a gente até já sabe. Quando você está instruindo o processo, eu já estou sentindo, dependendo disso, prepara um recurso que já estou sabendo que não vai dar. Então, assim, é difícil para a gente, é tormentoso. E a gente tenta trazer os juízes para os nossos lados, também em eventos, fazendo até, porque eu acho que, inclusive, eles têm um desconhecimento da tutela coletiva que vocês não têm ideia. Então, a gente vai fazer uma instrução, de reclamação, eles querem como se fosse uma reclamação trabalhista. A gente diz, não é. Teve um advogado que chegou a pedir depoimento pessoal do Ministério Público. Da excelência, espera como o juiz defere.
O advogado pedindo que vai, né? Vai que está no modelo. Pior é que quando o juiz defere. Então, assim, sabe, você não tem a mínima noção do que é uma tutela coletiva, né? Então, é complicado a gente depender do judiciário para essas grandes multas. Pode ter certeza, a gente também acha ridículo quando eles dão, 5 mil reais dando moral. O que é 5 mil reais? Nada. E a gente, o Ministério Público está pedindo 500 mil, quer fechar. Ó, se acabar o emprego aqui, eu fui fazer uma inspeção no campo do Tenente, e o dono da madeireira lá, que não dá nem para chamar de madeireira, sabe? Era um barraco, tudo furado, as telhas, assim, uma situação que eu falei, isso aqui não tem o que arrumar, tem que fechar e pronto, fazer outra. Não tem que dizer se arruma aqui, não tinha como arrumar. Só que o grande amigo dele era o vice-prefeito. Ou será que ainda dentro dele foi para a rádio e falou que o Ministério Público estava ali para perder os poucos empregos que já tinha na cidade. Aí o que acontece? A gente chega lá, o trabalhador não quer atender a gente, não quer contar, não quer relatar a situação. Eles não têm a gente como amigo, eles têm a gente como inimigo. Eu falo, gente, lá ainda tinha morrido um lá, moeu junto com a madeira. É isso que vocês querem de trabalho? Ninguém está aqui para tirar trabalho, mas isso não é trabalho. Eu falei, isso aqui é quase escravidão, não dão condição nenhuma, não tinha água. Eles estavam tomando água de poça com lama. Né? Então, assim, isso aqui não é trabalho, gente. Isso é subemprego, isso nem subemprego dá para ficar. O Ministério Público quer muitos empregos bons, com todas as garantias de lei, né? Com higiene, saúde, segurança, digno, decente, isso a gente quer. Agora, se for para ter uma porcaria que vai estar me matando o trabalhador por semana, eu prefiro que feche, honestamente. Prefiro que feche, porque até para o governo vai ser mais vantagem pagar uma bolsa, um auxílio, do que estar pagando depois a vida inteira por amputação, por tantos problemas que acontecem. Então, assim, a realidade é difícil e a gente está encontrando. Vocês podem ver essa questão do aplicativo, né? O Ministério Público estava lutando para regular os trabalhadores contra a gente. Eu lembro uma época que a gente queria regular a questão das cabeleireiras, eles vieram aqui bater panela, porque não queriam, contra a gente, os trabalhadores, dizendo que a gente estava querendo e a gente só queria regular a situação deles. Então, assim, não é fácil também, sabe? Você administrar todos esses lados. E essa questão de saúde e segurança, dentro do trabalhador, a gente vai lá, não, você tem que usar botina. Doutor, é muito quente, eu vou trabalhar da manhã. Não, você tem que usar botina, porque vai cair. Então, é todo um convencimento que a gente tem que convencer o trabalhador também que o que a gente está fazendo ali é para a garantia dele. Né? Então, no dia a dia, assim, é difícil. Mas se eu chegar que eu tiver que trucar, por exemplo, nesse caso aí, né, e aí o próprio pessoal que me acompanhou da vigilância sanitária, talvez até eles saibam que teve que pedir reforço aqui para a vigilância estadual, porque cada vez que a municipal ia lá e interditava as máquinas, o prefeito ia lá e mandava abrir. As máquinas, sendo que tinha matado um trabalhador 2 semanas atrás. Então, assim, aí você entra, eles estão... sabe, se você não tiver uma liminar, uma coisa, quanto tempo vai levar? E a gente depende do judiciário dessa liminar. Aí só coloca nas coisas. Eu, quando eu faço audiência, eu dou umas cutucadas. Eu falo, bom, excelência, eu fiz minha parte. Agora, se morrer trabalhador nesse meio tempo que o senhor não deu a liminar, é só a consciência que vale. Né? Às vezes eu falo assim, porque assim, gente, sabe, é difícil você sensibilizar. Dá vontade de mandar todas as fotos que a gente vê, a gente manda as fotos, olha aqui como é que está a situação. Mas me parece que a vontade de levar, vamos lá comigo, vamos fazer uma inspeção judicial, senta aqui no carro, vamos lá no meio para ver o que a gente acha no meio do mato. Não dá para gente fazer um protesto junto lá com o Trex? Não, mas é complicado, porque lá você não vai ter essa força. Então a gente vai, tem que ir, inclusive, com a polícia, porque põe para correr, às vezes vai ter um perigo, eles põem para correr, né, com gente de lá. Então, são várias situações que você depara, mas a gente está tentando. E aqui não tem empresário hoje, não foi chamado. Por isso que eu falei para vocês, eu chamei quem entendo que são os atores que podem ajudar o Ministério. Então, estou chamando aqui os órgãos, né, estaduais, municipais, que têm relação com a saúde do trabalhador, porque ainda que não se faça a CAT, ainda que não se faça, que está obrigado a lei, e a CAT eu consigo entrar com ação, né, mais facilmente, a gente está entrando com o Senado também. Mas aí você já viu, né, eu quero para os autônomos, não tem competência. Não tem competência. Então, é bastante complicado, né? Para a gente. Mas, assim, essa sensibilização é isso, nos ajudem também, por favor. Né? Os hospitais, principalmente, né? Aqui nos ajudem. O Sinam, pelo menos, vocês podem preencher, ainda que não queiram preencher a CAT. Porque se for uma demanda grande, eles vão ter justificativa lá na CESA para me mandar. Eles vão ter justificativa para ter uma equipe boa no Renasce, que não tem. Né? Que está com problema com a são várias frentes que a gente tem que atuar. Então, a gente tem que atuar aqui, tem que tentar cobrir o cobertor lá, que vira do lado, né? Que o cobertor descobre, o cobertor curto para cobrir todo mundo, e que a gente também precisa da fiscalização, porque às vezes a gente chega também no judiciário
e foi o nosso perito que fez, e eles não, eles querem um perito oficial, que tem que ser um terceiro, porque o perito do Ministério Público está falando a favor do Ministério Público. Eu falo, não, excelência, ele não fala a favor do Ministério Público, ele fala a favor da sociedade, ele fala a favor dos trabalhadores. A gente não fala a favor de nome próprio. Né? Então, o meu interesse não é como de um autor, assim, né, casual de uma reclamação trabalhista. Porque se eu acho que está certo, eu sou o primeiro a arquivar o procedimento. Se eu não fui lá, está tudo legal. Beleza, vai arquivar. Não tem irregularidade. Mas se a gente já leva para o judiciário, que já é a última instância, a gente já tentou tudo aqui, tentou regularizar, tentou fazer termo de ajuste, não conseguiu, se está indo lá para o judiciário, é porque a gente está esperando que o judiciário dê uma resposta para a gente, só que é uma resposta que nem sempre vem. Então, é isso que a gente diz, e daí eu acho que o sindicato também tem uma grande atuação, acho que tem muitos sindicatos que estão também entrando com as ações civis públicas, e realmente quando a gente pede fiscalização para ir junto, vai, a gente tem, não só vocês, o Sinduscom, eu lembro o Sindimar, em uma época, foi feito um projeto que era das morarias, e eles atuaram fiscalizando para a gente, só que assim, quando vinha a fiscalização, para o juiz não servia. Depois a gente tinha que mandar uma fiscalização oficial, porque não era prova de que eles não tinham cumprido. Então, são situações do dia a dia que eu estou trazendo para essa conversa, para vocês verem o que a gente também enfrenta, que não é tão fácil para a gente instruir. Então, para a gente, tudo que a gente possa usar, e o Sinan aqui, por isso que a gente pede os hospitais, foi o que você falou, o médico lá não vai querer, o da CIPA não vai falar, mas se o trabalhador chegar doente no hospital, para o médico mandar lá para o Sinan, dizendo que ele acha que tem relação com o trabalho, não vai nem saber. Até chegar a estatística lá na frente, a empresa não vai nem saber o que ele preencheu ali na ficha de atendimento do trabalhador. Ele não vai fazer a carta oficial para o afastamento. Mas pelo menos a gente vai saber, opa, está tendo muito problema ali nesse setor. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos fazer uma política pública para isso. Vamos fiscalizar, vamos fazer um projeto. Porque na hora de traçar um planejamento, então, eles vão ver o quê? Estatísticas. Se a gente não tem, como que a gente justifica? Como que a gente pede? Eu quero isso. Não, onde você está vendo esse problema? Me mostra onde. É assim que é, né? Então, como a gente não consegue em todas as fábricas, em todos os lugares, fotografar tudo, ouvir tudo quanto é trabalhador, até porque a gente tem problema de ter testemunha, porque eles também não querem ser, né? E aí chega, a gente pede para o sigilo, o judiciário não deixa sigilo, né? A gente fala assim, garanto para você aqui no administrativo sigilo, você vai entrar no judiciário, eu não garanto, porque o juiz não dá o sigilo, né? Para as testemunhas e tal. Então, é complicado essa questão da prova, né? Apesar de ser técnica, eu quero deixar para vocês cientes que não é uma vontade, porque a gente tem que estar bem calçado para as coisas acontecerem. O meu sonho era ter um respaldo do judiciário. Eu tenho certeza que eu ia para a cação, ia ter uma condenação de 1 milhão, porque aí eles param, obviamente, né? Quando tem a condenação, aí muda rapidinho, né? Ou quando você interdita, manda fechar tudo uma grande fábrica, que eles trabalham há 24 horas, você manda interditar 3 dias para eles parados, é um prejuízo enorme, né? Mas para isso precisa ter uma fiscalização forte, né, a parte da vigilância do trabalhador estadual forte, as vigilâncias sanitárias municipais fortes, para estarem junto também, para estarem interditando, para estarem fechando, para estarem fazendo os laudos para a gente levá-la para o juiz mostrar, olha, a própria vigilância foi lá e viu, doutor. É isso. Né? Quando vocês falam de reconhecer adoecimento, os hospitais não queriam reconhecer a Covid como adoecimento em função do trabalho. Dizer que podia ter pego em qualquer lugar, não porque o cara trabalhava 12 horas por dia atendendo ele, mas sim porque na casa dele o vizinho passou ali na frente do portão e ele pegou do vizinho. Né? Então, e como eu digo, pior é a empresa alegar que está no papel dela, mas é o juiz aceitar. Desculpa, porque ainda que a empresa alegue o que puder lá para tentar se safar, é o direito dela de se defender. Mas o juiz aceitar, né, é uma questão até de lógica. Né? Quantos aqui pegam Covid de ficar esperando no pronto-socorro ali o atendimento? Imagine quem está ali trabalhando o dia inteiro, todos os dias. Pode falar. Pode terminar depois. Não, essa conversa que eu quero ter um desabafo, e estou pedindo, principalmente nos hospitais, né, essa sensibilidade mesmo, de pelo menos o Sinan, que não vai passar pela empresa, vocês não vão estar fazendo CAT, né, não vai estar abrindo, não vai estar dando estabilidade, mas vai estar colaborando, pelo menos epidemiologicamente, para a gente ter dados, a gente ter estatística, a gente poder traçar planejamentos, para a gente poder atuar mais efetivamente nessas áreas. A gente está pedindo isso judicialmente também, mas por enquanto a resposta não foi boa. A CAT ainda é um pouco mais fácil, porque tem 169 da CLT ali, e tudo isso aqui que vocês viram, a gente coloca nas ações, e coloca o CFM, coloca tudo que é possível para mostrar para o juiz que tem bastante fundamento, eles são obrigados sim. Né? Mas aí basta o juiz falar, não, é multifatorial, ponto. E todo esse trabalho aqui que vocês viram, né? Às vezes um colega lá falou assim, eu entrei minha petição, tinha 140 páginas, o juiz não vai nem ler, infelizmente.
Não vai ler as 140 páginas com todo o teu fundamento. Né? Vai dar uma olhada por cima. E se o juiz ainda puder se explorar assim, numa ilegitimidade, dizendo que a gente não tem, isso aí é individual, tem que ver se é cada trabalhador, que não é coletivo, transindividual, isso aqui não é coisa do Ministério Público. Se ele puder parar ali, que ele não tem que entrar no mérito, melhor ainda para eles. Quando eles podem já no começo, assim, parar nas preliminares, eles ficam felizes. Não tem que entrar no mérito. Então, a nossa luta é essa, a gente mostrar que a gente quer as coisas que é para toda a sociedade, que é para os trabalhadores, que é para a coletividade, né? Que de toda forma, todo mundo é afetado, né? O motorista ali da aviação Sorriso, que está trabalhando 12 horas por dia, o problema não é só dele. O problema é de você que está passeando ali nas Pernambucanas, ali na frente, e o ônibus vem, tem um mal súbito, ele atropela, ele mata quantos ali? Né? Aí ele entra numa escola e mata quantas crianças ali? Então o problema é só do trabalhador? É só da empresa? Não, gente, o problema é saúde pública. O trabalhador do hospital está lá, está 12 horas, porque eles não querem pôr agora, né, com o problema da... eles tentam consertar uma coisa que tem outro problema, né? Agora, com o piso da enfermagem, o que acontece? Perde um monte. O enfermeiro não é responsável por 5, agora é responsável por 10. Né? Aí está se estourando tanto fisicamente como psicologicamente, vai lá, troca uma substância, troca uma injeção, porque está trabalhando há 14 horas, e aí? Aí vai estourar lá no enfermeiro, não no hospital, que devia estar com 10 enfermeiros e não 5. Depois os 5. Então, assim, isso é todo dia, gente. É todo dia que a gente tem aqui. Pode falar. Aqui também é prioridade, depois eu faço. Oi, boa tarde. Meu nome é Vanessa, sou servidora da Secretaria Estadual de Saúde na área da saúde do trabalhador. E algo que me chamou um pouco a atenção aqui na conversa é que me parece que a gente exigir ou colocar muito peso para que o patrão tenha consciência, talvez não seja o caminho, né? Ele tentar conscientizar o trabalhador. A multa, ele paga, né? Então, eu acho que, por exemplo, quando a gente fala que médicos não dão um atestado para os seus pacientes, não abrem CAT, não fazem o que deveriam fazer pela sua formação e que está lá escrito no código de ética que eles deveriam fazer, é porque eles não se enxergam enquanto trabalhadores. E aí, acho que nesse ponto, o sindicato pode ajudar muito. Então, ao invés de a gente tentar conscientizar o patrão, sabe que a gente não precisa conscientizar trabalhadores de que eles são trabalhadores? O que mais dá prejuízo para o patrão? É a multa, será? Ou são outros instrumentos que fazem realmente o patrão olhar o que está acontecendo? E aí, nesse ponto, acho que os sindicatos, em outros momentos, tiveram, não sei, como, né, enfim. Mas o que eu queria trazer, assim, por exemplo, do ponto de vista lá do SEST, a gente não vai colocar um peso no médico de trabalho, por exemplo, para fazer estabelecer essa relação entre adoecimento e trabalho. Porque isso é competência, pelo que está definido pelo SUS, de qualquer profissional da saúde, inclusive o médico da atenção primária. Então, a gente tem trabalhado, a gente tem, no sentido de aumentar as notificações, né, das doenças relacionadas ao trabalho, a gente tem tentado conversar com os profissionais que atuam na atenção primária à saúde, para que eles façam essa notificação, independentemente do médico do trabalho ou do médico da empresa. Então, isso passa por todo um processo de educação em saúde que a gente vem fazendo já com os profissionais que atuam na atenção primária à saúde. E aí, do ponto de vista do trabalhador, acho que poderia ser conversado, por exemplo, com os trabalhadores sobre os seus direitos. Por exemplo, a hora que esse trabalhador sofre um acidente e vai no pronto atendimento, ele precisa sair de lá com um atestado médico daquele atendimento, com CID. E muitas vezes isso não acontece, porque ele não sabe disso. Então, de repente, é algo que pode ser construído junto, né, com os trabalhadores, materiais educativos que fazem assim, olha, se você tiver o atestado desse dia, depois é possível emitir essa CAT, ainda que a empresa se negue a emitir. Porque para a emissão dessa CAT, você só precisa de um atestado com o CID que mostrou que você sofreu aquele acidente e foi atendido naquele dia. Então, o diagnóstico, ele é competência médica, mas o estabelecimento da relação entre adoecimento e trabalho não é competência médica. É de qualquer profissional de saúde, pelo que está definido nas portarias e na política
Estadual de Saúde. Então, acho que essa pode ser uma frente, né, no sentido de também educar os trabalhadores sobre os seus direitos, no sentido de, olha, se você tem uma depressão e claramente, né, o trabalho está contribuindo para isso, e você já consulta com um profissional que já te deu um diagnóstico de depressão, e você tem um atestado com esse diagnóstico de depressão, isso pode ser notificado por qualquer profissional no SINAM e pode ser aberta uma CAT se esse paciente tiver direito à CAT, porque ele é regido pela CLT ou tem, né, um trabalho formal ali. Então, queria trazer também esses elementos aqui, né, porque às vezes a gente fica, vamos pressionar o patrão, vamos fazer ele ter consciência, mas me parece que muita da legislação que existe hoje não veio da conscientização do patrão, veio da conscientização dos trabalhadores. Obrigada. Acho perfeita a sua fala e é justamente essa sensibilização. E a gente chamou os CERESTs, porque são nossos parceiros, né? CEREST, SEST, e, nossa, inclusive nas capacitações, os municípios silenciosos, né? Aqui ficamos só com 4 atualmente, pelo último relatório, né? Maravilhoso, perto até elogiaram bastante o Paraná, vocês fiquem sabendo, por ter apenas 4, nossa meta é zerar esse ano aí, depois a gente vai conversar para frente, que não tenha mais nenhum município silencioso em notificação de doença relacionada ao trabalho, né? Mas é justamente isso, eu não sei quantos de hospital, tem gente aqui de hospital? Qual hospital? E daí, a minha colega do Pequeno Príncipe, aqui parceira também, mas esses aqui não vão ter efeito para a gente, né? Não vão receber. Só tem que cuidar dos trabalhadores próprios daí, tá? Aproveita e vem como empregadores, beleza? Cuidar dos próprios. Qual hospital? Gildardes? Mas os hospitais também, esses aí não são os nossos maiores encrencas, são os grandes, né? Mas acho que não sei se veio ou se estão online. Mas assim, a gente vai conversar ainda, né? Ainda que depois particularmente. Mas nessa primeira conversa, depois desses assim que são um pouco mais resistentes, a gente vai conversar individualmente para conversar um pouco mais de perto. Mas é essa a importância, exatamente qualquer um. E por isso que a gente trouxe toda a legislação da obrigatoriedade. Então, eu falo assim, não, doutor, eu não sou obrigado. É obrigado. Agora, o problema daí, às vezes, você responsabilizar o médico é que não é competência do MPT. Daí teria que ser Ministério Público Estadual. A gente manda para lá, eles também não gostam de atuar em nada que venha aqui do trabalhista. Né? Eles não levam para frente. Então, a gente fica, parece que sem uma mão, sabe? Sem um poder na continuidade para a gente. Isso que ainda os acidentes vieram, não tão recentemente, mas né, se comparar na história para a competência, que antigamente o acidente do trabalho era possível, era juizível que julgava. Né? Em 2004, exatamente, que vieram. Então, vocês vejam, é por isso que a gente está conversando aqui dos hospitais, então tem poucos, eu não sei, os online, tomara que tenha ouvido, para fazer a notificação do SINAM, que me parece relativamente simples. Porque, pelo menos no interior, eu conversei com uma secretária de saúde do município, acho que de Paranavaí, e ela falou assim, não, a gente aceita até que escreva a comunicação no papel e deixe no nosso protocolo, doutora. Se ele fizer isso, a gente coloca a notificação no sistema. Então, não me parece que haja, acho que havendo boa vantagem, a gente consegue andar um pouco mais nesse sentido. Sabe, a CAT a gente encontra, e essa parte de você contar com a conscientização do empresário, eu digo que é difícil, por isso que eu também chamei aqui. Porque a gente já chamou em outras audiências, já está lidando com isso há uns 2 anos, e essas ações estão acabando desembocando na justiça mesmo, porque é difícil, mas eu gostaria de ter tido um respaldo maior e que tivesse um respaldo maior do judiciário. Do judiciário, quem sabe a gente programa um curso junto com o judiciário sobre esse assunto, de repente a gente consegue com alguém lá da escola, da magistratura do trabalho, que converse sobre esse assunto para ter essa sensibilização. Né? Mas a gente está lidando desse jeito, então a esperança é que a gente vá por outros caminhos, e vocês são os outros caminhos para a gente. Então a gente consiga alcançar mais gente. E como eu disse, não só os senetistas, mas alcançar mais gente na medida quanto a gente desprotegida, né? Como está difícil a situação aí de tanta gente pejotizada em tudo quanto é lado, né? Esses dias eu cheguei ao absurdo de pegar um caso que é uma empresa de limpeza, de serviço de limpeza, e todos são MEI. E o pior, não ganham nem o salário mínimo, porque como tem piso estadual, eles ganham o piso estadual que é mais baixo. E são todos no MEI.
Então, assim, vocês imaginem, daí a gente pensa, a gente vai levar essa discussão lá no Supremo, ele vai dizer, não, isso aqui é um contrato, o que está no contrato é o que vale. É o que vale. Eles são bem, eles se gerem mesmo, eles não sabem o que eles têm que ler. Eles vão simplesmente decidir na cabeça deles o que eles vão limpar na empresa. Vão entrar lá, hoje eu vou limpar aqui, que eu estou achando melhor, sair daí, dá licença. Gente, que são situações tão absurdas. A gente não sabe como é que está essa situação tá indo. E tá, todos desprotegidos. Né? Ainda que a gente tenha um pouco mais, né, no meu caso era meio ambiente do trabalho, eu falei, não, mas aí, mesmo a terceirizada que está contratando tem responsabilidade. Então, pelo menos EPI você tem que fornecer. E aí a discussão do meio está certo ou não, eu mandei para o pessoal da fraude. Foi para a fraude, mas a questão do meio ambiente eu consegui regularizar. Né? Que tivesse todo, pelo menos os equipamentos de proteção, eles tinham todos ainda que a contratante forneceu, mas forneceu todos os EPIs e regularizou o meio ambiente. Então, assim, a gente conta com vocês para chegar lá, exatamente. Não pela empresa, por essas vias transversas, aí pela notificação do SINAM, e o sindicato também pode fazer, tem conhecimento, encaminha lá no SINAM, faz essa notificação, certo? Mostra que teve um acidente, ou uma suspeita do acidente, ou uma suspeita da doença, porque daí a própria secretaria tem seus planejamentos, também pode passar a dar mais atenção para esses campos que precisam. Tá bom? O senhor queria falar? Então... Boa tarde a todos. Eu sou Ciro do Sindesc. Quero parabenizar por esse ato que está tendo aqui. E eu acho uma coisa muito importante, quando se fala de saúde do trabalhador, olha, é uma coisa que nós temos que falar muito mais, trabalhar com isso. Porque não dá mesmo para ficar, porque a gente vê, nós da saúde, sofremos muito com a saúde do trabalhador e da saúde. Não se fala atestado, no reconhecimento desse ministério, não se faz CAT. Grosso atestado, diz que não está doente. E a gente está vendo, a gente está trabalhando com isso, mas tem uma dificuldade. Como você falou aqui, a dificuldade é imensa. Quer parabenizar os hospitais que estão aqui e pedir que ajude, que cuide, que oriente, que faça uma reunião com os trabalhadores, que chame o sindicato, que nós vamos lá orientar. Opa, sofreu uma doença, sofreu um abuso, liga da gente. A gente vai encaminhar para o Ministério Público, para as competências que foi, e vai trabalhar com isso. A gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Mais alguém quer? Eu só quero falar sobre ela falar da companheira ali. Só para... Tranquilo, doutor. Boa tarde. Ariela, da Vigilância da Saúde do Trabalhador de Piraquara. Eu quero colocar uma experiência que nós temos, né, de notificação no SINAM. Depois eu quero relembrar uma outra situação também. Então, assim, nós tivemos, né, nós somos municípios, nós temos hierarquicamente que trabalhar com o SEREST e, consequentemente, o SEST. Então, nós já tínhamos notificado, tínhamos infracionado e intimado a UPA. Nós, no município de Piraquara, não temos hospitais, né? Nós temos unidade de saúde, mas temos só a UPA. Aí nós tivemos uma capacitação com a participação do SEST e SEREST. Aí depois entrou a pandemia, né? Foi bem difícil, assim. Mas a gente não desistiu. Aí voltaram novamente, intimamos novamente, infracionamos a UPA, chamamos o responsável pelo contrato, entregamos a cópia da notificação, fizemos reuniões. E como nós não somos da área, né, não somos enfermeiras, nada, entrou uma colega enfermeira na equipe de saúde do trabalhador. Então, isso facilitou muito, porque ela tinha um olhar. Então, o que ela fazia? Cada vez que chegava essa ficha do SINAM, ela já corrigia, e tudo que estava errado, ela devolvia. Então, nós, assim, felizmente, pelo número de notificação, isso tem sido muito bom, né? Tem crescido bastante o número, eu acho que já chegaram até esse mês, já está em 300, no município de Piraquara, que é pequeno. E nós pedimos também para a UPA
preencher o aviso de CAT. Porque foi uma ideia até de um conselheiro, né, de um membro da CIST, que era engenheiro de segurança do trabalho, que na empresa deles eles faziam isso. Não precisa você ter a CAT para sair da CAT, porque o trabalhador também tem medo da CAT. E hoje nós estamos nesta situação, os trabalhadores não querem que notifique. Nós estamos numa situação seríssima, inúmeros MEIs, é muito séria a situação de saúde do trabalhador. E concordo plenamente que nós precisamos de reforços. E uma das coisas que eu gostaria de solicitar, né, por exemplo, está aqui a minha colega, né, colega de saúde do trabalhador, que é dentista, que está lá também por questões de trabalho, que ela não pode atuar mais na área como dentista, mas tem somado muito. Então, por quê? Lembra quando nós tínhamos as audiências aqui, há alguns anos atrás, que tinha até resolução número 23, resolução número 24, 32, não me lembro, me ajudem, colegas. Onde eram chamados todos os municípios, e nós tínhamos que responder, os municípios tinham que responder todos aqueles itens do CISPACTO, onde inclusive tinha o número da equipe, o número de profissionais na equipe, carro exclusivo, né? Chamava para audiência, isso tudo nos fortaleceu como vigilância, que não era a vigilância de saúde do trabalhador que estava fazendo, era o Ministério do Trabalho que estava fazendo. Então, nós tínhamos esse apoio para ter uma estrutura de equipe e para fazer. E vou falar também, quando chega um documento lá no Ministério Público, no município, é assim, muitos municípios não gostam, vou ser bem clara, mas nós gostamos, porque é o Ministério Público, até as portas se abrem, né? Então, isso tudo eu acho que deveria voltar, porque nos fortalece, né? E quero agradecer aos nossos colegas aqui também, que, né, sempre estão nos colaborando, vamos lá fazer palestra, doutora. A graça de falar, o médico fala para outro médico, olha, você também é profissional. Se você estivesse no seu lugar, neste lugar, né, chama muito a atenção, isso é muito bom. E, por favor, continue Estado chamando por médicos também para equipe, porque é muito bom. Não, eu sei, eu estou falando médico como você. Doutor Elber também, quantas vezes, né, doutor Elber, trabalho das marmorarias. Então, a gente precisa fazer mesmo, retomar, acho que de repente, essas reuniões, porque tinha representante do INSS, dos sindicatos, dos municípios, tinha de vários setores. Se eles não vêm, é outra coisa, mas pelo menos eles foram convocados, né? É isso, obrigada. Eu agradeço também a participação, Ariel. E é um dos fatores que a gente quer trabalhar nesse projeto nacional, que é o fortalecimento da saúde do trabalhador no SUS. Ver se tem as equipes, né, completas, como está sendo lidado com isso, né? Eu já sei aqui oficialmente que tem umas equipes que estão meio sucateadinhas também e tal, né? E aí, mas são passos assim, devagar, como eu estou te dizendo, a gente vai tomando pé, até porque a gente está saindo da pandemia, estava toda, né? Eu até recentemente, pelo menos no município de Curitiba, eles tiveram que reorganizar as UPAs por causa da questão da dengue, que houve um aumento. Então, assim, eu vi notícia de rádio, assim, né? Não sei. Então, a gente está vendo isso, mas a gente quer e a gente conta muito. Eu, pelo menos, conto muito com a vigilância sanitária, né? Porque a gente sabe, por exemplo, um dos grandes impactos que eu tive mais recentemente são as mudanças climáticas. E a gente recebeu tanta denúncia de condição, de não ter condição, né, de temperatura em vários ambientes. Foi muito esse ano, assim, foi um bom. Eu nunca tinha visto tanta denúncia de gente passando mal por causa do calor dentro de ambientes. Então, é uma outra pauta já que surgiu, que a gente já está começando a estudar essa questão do impacto das mudanças climáticas e o pessoal que trabalha exposto, né? E assim, são itens que a gente conta muito com a vigilância, que a gente aqui tem 3 peritos para o estado inteiro,
Então, se a gente for depender aqui, às vezes fica aquela coisa, né? Ou eu teria só ele de médico, para o estado inteiro. Então, acima de tudo que é de medicina, a gente tem que pedir o parecer dele. Coitado, né? Então, a gente precisa muito também do SESC, do CERESC, das vigilâncias sanitárias municipais. A gente conta muito com vocês. Nossa, é muito bom quando são fortalecidas. Tem umas que a gente vê que se empenham, fazem o relatório, notificam mesmo, vão lá cobrar para ver se melhoraram as coisas. Já para a gente pede uma coisa, já olha tudo, já vai, né, ver se está, ver se não está. Uma dessas de temperatura, eu achei muito interessante. Ela foi lá, tirou foto de tudo, mediu tudo com o termômetro, mostrou para vocês. Então, assim, muito bem instruído o processo. Nossa, dá uma alegria para vocês. Não sabem como é bom para a gente receber também um processo instruído assim. É uma maravilha. E, então, você já viu também que teve muita discussão disso, né, da temperatura. A gente também tem que se adequando dessas novidades que vão aparecendo, dessas coisas, né? Que Curitiba antigamente não fazia esse calor, realmente. As empresas não estavam preparadas para isso, bem claro. Aí, mas tem ar-condicionado, tem que ter agora, né, o programa de manutenção por causa da Covid, que a gente não pode esquecer completamente. Então, tem que ver a questão dos ambientes refrigerados também e tudo isso. Então, são sempre muitas coisas, mas a gente conta muito para a vigilância sanitária e com essa parte, e que a gente pretende ver depois dessas capacitações, que são muitas frentes e muitas coisas para a gente tomar do pé. Mas a gente quer equipes fortes, né? E ver, eu não conheço o Beto Preto pessoalmente, não sei como é que funciona ainda, mas ele respondeu só recentemente um ofício ali para mim, então mas a gente pretende ter essas conversas depois, né, intermediadas aí pelo pessoal dos testes, então a gente também conversar para ver o que a gente consegue contra as equipes e que se continue com esse olhar, né, que não se, pelo contrário, não só não se desfaçam, como se invistam nessas equipes, né, que se consiga ter um contingente. Aí eu acho que também os sindicatos podem ser interessantes nessa cobrança de que se tenham boas equipes em função dos trabalhadores, né, de saúde e segurança do trabalho. Só uma informação. Só uma informação, nós pedimos uma audiência pública sobre esse assunto na Assembleia. A gente vai divulgar aí, ok? Bom, só para deixar mais informado também, eu não sei os demais sindicatos, posso falar pelo nosso, né? O nosso a gente faz reuniões, nós temos dirigente sindical por empresa, né? Nas principais empresas, temos um departamento de saúde que ontem nós fizemos também, completou 36 anos, temos o doutor Zorré, que é o nosso médico do trabalho lá também. Então nós temos um trabalho, com esse que está falando da conscientização. O que nós mais falamos na porta de fábrica é sobre a CAT e sobre que o trabalhador, ele vindo para o trabalho, ele dentro do trabalho, ele indo para casa, qualquer tipo de sintoma que ele tenha, que ele comunique. E nas principais empresas, principalmente multinacionais, eles também fazem os periódicos também, tá? O nosso problema maior está nas pequenas e médias, que não tem, muitas vezes não faz. Então, isso aí nós fazemos. Mas, infelizmente, quando a gente fala aqui para doer no bolso do empresário, é porque nós já temos esse know-how. O know-how nosso é que, infelizmente, o empresário, ele quer ter a maior produção, aquilo que a senhora doutora falou. Ele foi com a questão das enfermeiras. Minha filha é técnica de enfermagem. Enquanto eu trabalhava, eu sou de Campo Largo, eu também sou de Campo Largo, também, então eu ia até falar agora. Enquanto ela estava lá no Rocio e que não tinha o piso, foi beleza. Quando foi o piso que nós até no nosso sindicato ajudamos o pessoal de São José dos Pinhais para ir lá em Brasília, falamos com a Gleice para poder, que estava lá para poder fazer passar, tudo bem. A hora que aprovou o piso nacional, o que eles fizeram? Começaram a cortar. E está aí agora. E isso justamente na hora que teve o Covid. Justamente na hora que mais precisava, que as enfermagens foi aos nossos anjos da guarda. Então isso não se preocupa. Tanto os hospitais. Agora, tanto os hospitais como as empresas multinacionais, eles estão por vir do quê? Do SUS. E quem paga somos nós. O Estado paga também. O Estado do Paraná aqui é um dos que mais investe nos hospitais, no FOC também. E o Estado do Paraná, eu posso falar de cadeia, porque eu tinha 14 anos quando a primeira montadora chegou ali em 76, ali no SIC. Era o Lerner. Nós damos para ele terreno, damos água, luz, tudo de graça, como tem lá a Caterpillar em Campo Largo, como tem a Renault lá. Quer dizer, eles ganham dinheiro do governo federal, dos encargos, e ganham do governo estadual, e ganham do municipal. Mas eles só ganham também se eles gerarem emprego, deveriam gerar emprego de qualidade e sem ter doença. Então, por isso que eles mascaram a doença. Por isso que eles não fazem aparecer. Então, isso é o principal. Agora, eu, como companheiro aqui do Joãozinho, o Joãozinho,
ele é do Conselho de Saúde, é o presidente do Conselho de Saúde do Pinheirinho, né? Eu fui de Campo Largo e fizeram me caçar lá, porque lá eu denunciei e não aceitei. Mas quem manda nos Conselhos de Saúde lá em Campo Largo? Os médicos, os hospitais. A prefeitura tem uma bancada, os empresários têm outra bancada e a sociedade tem outra. Somando os dois, ganha tudo quanto é votação. E daí queria que eu assinasse um documento para poder mandar para Brasília e estava na briga lá ainda. Até eu estou inelegível por 8 anos por causa dessa brincadeira. Porque eu denunciei. Eu estou punido, mas minha consciência está de pé. Então, o que nós estamos falando é que o quê, então? Infelizmente, respeitando todos os companheiros e companheiras aqui, na grande maioria, todas as companheiras, as atendentes nos postinhos de saúde, é que pega lá a trabalhadora, o trabalhador, a estudante, o professor, e chega lá. E na grande maioria, infelizmente, eles não estão preparados para atender um trabalhador que tem uma doença mental do trabalho. E aquilo que vocês estão falando aqui, o primeiro atendimento que fizer ali, eu estou com tontura, eu estou nervoso, eu estou explodindo. Isso da forma que ele colocar lá, vai ser um diagnóstico para essa vida. E o que nós estamos pedindo para o governo estadual, para o governo municipal, federal e ao Ministério Público, nós temos que capacitar dirigentes sindicais, que hoje não é mais o dirigente que antigamente tocava fogo em tudo, o Nelson da Vida, que eu sou fecha-rua por aí. Hoje em dia nós temos que saber falar inglês, francês, calcular, falar com multinacionais, falar com o trabalhador que hoje é pós-graduado, que nós, muitas vezes, o gerente de casa não é graduado, é um advogado. Mas também, é isso que nós estamos falando, nós temos que pegar os atendentes de postinho, assistente social, e fazer com que ela participe da conversa dessa aqui, ó. Ontem nós falamos lá, ontem na nossa reunião lá, nós tínhamos o presidente da UB, nós estamos falando disso. E surgiu lá um encaminhamento para fazer uma mesa dessa aqui, assim, trazendo todos os atores para a mesa. Porque aquele companheiro, você vai na faculdade, nosso sindicato hoje, nós estamos pegando dirigente sindical e fazendo parceria com a faculdade para fazer esse bate-papo. Falar o pionês lá. Que muitas vezes, hoje, a maioria dos trabalhadores não foi que nem nossos pais, nosso avô que veio já vem lá, o cara nunca pegou, acho que o sindicato está lá só para ganhar a mensalidade. Ele vai para bater no sindicato para não pagar a taxa. Sendo que o patrão que ele está tirando a vida dele. Então, eu estou dizendo o seguinte, por que eu falo do empresário? Eu estou falando dos maus empresários, porque o bom precisamos de punir. Porque os bons empresários, ele faz questão de trazer para a mesa, na hora da negociação, as boas coisas para ajudar. Eu estou dizendo que, se nós não pegarmos, se for pelo bolso, vamos pegar pelo bolso. Se aqui na mesa nós acharmos que tem que fazer um material didático, uma assembleia, o que for, para fazer a conscientização, você falou que nós defendemos a sua ideia, a conscientização. Agora eu vou falar para a companheira. Eu mandei ontem, eu denunciei ontem em todas as redes, até mandei no Ministério Público, mandei para a Assembleia do Paraná. Vocês acreditam que no SIC criaram uma patrulha industrial para acompanhar os trabalhadores na entrada, na hora do almoço, na saída? Vocês acham que eles estão preocupados, o governo, nada do ratinho? Eu falei com o Paiacan lá já. Falei, você acha que eles estão preocupados se o trabalhador vai ser assaltado na saída, ou assaltado na entrada, ou na hora do almoço? Eles querem usar essa polícia, nós sabemos, porque eu já apanhei lá, já fui preso com isso, para não deixar os trabalhadores falar com o sindicato na entrada e na saída para poder falar da saúde e segurança. Agora, se for para fazer uma patrulha industrial, para que faça os ônibus parar, todo mundo descer, e nós temos 5 minutos, 10 minutos, para levar lá ao Ministério Público, para levar vocês para falar da saúde e para conscientizar da importância de fazer a CAT, daí nós assinamos junto. Mas eu tenho certeza que é para fazer ação sindical. Então, eu só quero colocar que estamos juntos, vocês, esse encaminhamento do Nilson já falou que é uma ideia que nós podemos trabalhar junto, para ver se vocês têm o material, o que nós já temos, para somar isso, para conscientizar, mas nós temos que ver se vamos conscientizar o trabalhador. Eu peço ajuda do governo. Na fábrica, com os empresários, ajudando até chegar na fábrica, tem televisão, tem até uma televisão, tem empresa que tem até televisão no refeitório, vou te pegar essa, e também levar esse material daí para a unidade de saúde nas comunidades, que é lá que os trabalhadores estão. Isso nós podemos fazer junto, e eu acho que a Força Sindical dos Metalúrgicos está aberta também ao governo, ao Será que está falando? Centro estadual. Centro estadual. Então, uma ideia de centro estadual, poder marcar uma reunião para conversar lá também, tá bom? Então, eu quero parabenizar vocês e pedir, deixar aberto isso mais também, já deixar também essa discussão, para você também levar que nós estamos denunciando aqui essa patrulha industrial para cuidar dos trabalhadores.
Eu agradeço. Eu não sei se vocês conhecem o MPT em quadrinhos, que são revistinhas do Ministério Público do Trabalho. Pois é, só que a gente tem problema de capital para fazer a revista. Mas eu vou passar aqui para vocês o site, que tem vários assuntos ali de uma maneira mais fácil, né, de divulgar. Então, a arte está lá, vocês podem entrar, como todo órgão público, a gente sempre vai ter problemas aí, né, de financiamento para tudo. Então, as tiragens são limitadas sempre, né, e daí a gente pede, por exemplo, quando tem evento assim, você pensa, não dá para mandar tantas, você tem quem? Quem financia? Aí que você não tem. Então, aí, qual que é o site? mptemquadrinhos.com.br. Então, vai ter uma específica dessas que tem de notificação. Trabalho em frigoríficos, né, que é um projeto específico do Ministério Público do Trabalho, tá? Tem uma equipe específica, Força-Tarefa em Frigoríficos. Ali sobre bullying, que também fala de estudantes, né, que são... Vê se você acha o da notificação. Esse aqui do setor GC também é uma iniciativa agora, que é lá do norte, né, lá em Araripe, o pessoal lá da Procuradoria, acho que é Sergipe, né? Sergipe, não sei. Mas eles fizeram porque eles têm muito problema no setor GC, que a gente não tem aqui no Paraná. Esse aqui também é uma questão do norte, que é pelo aumento de trabalhadoras que tem o cabelo preso no motor, coisa, mas nós temos eu acho que é mais para cima, acho que é mais recente. Não, mais para cima. A última que eu achei, doutora, é de amamentação. Não, então não é, mas qual que é? Então desça, por favor, não, é para baixo mesmo, então. Vamos ver qual que fala ele fala dali, não é ali a notificação ali? Aqui, o trabalhador não é invisível, Por que notificar doenças? Tem específica, tá? A revistinha aqui é uma maneira bem fácil de passar para eles, de divulgar, né? Você consegue passar as páginas? Depois a gente tem uma... E não sei se vocês conhecem outro projeto que a gente tem, é a saúde e segurança na escola, que a gente está trazendo. Ele já tinha o MPT na escola, e falava mais da parte de aprendizagem, etc. Esse ano nós estamos trazendo saúde e segurança também para as escolas. Vai ter, inclusive, o prêmio para crianças do 9º ano com a temática de saúde e segurança, porque a gente acha que colocando o embriãozinho lá na escola, né, as crianças aprenderam, tem regionais que conseguiram fazer CIPA das crianças, elas adoraram fazer CIPA na escola, e já tem uns que, um capacete para mostrar, assim, mas é interessante porque eles começam a falar para os pais também, você usa o capacete para trabalhar? Então, assim, a gente viu que você trabalhar lá com a infância é muito interessante, gente, porque eles crescem com essa ideia. E a gente tem que fazer eles crescerem com a ideia de que o trabalho decente é um direito deles. E que eles têm que cobrar por isso. Porque se a gente começar lá de pequenininho, ensinando, eles vão crescer com essa ideia e vão cobrar esses direitos deles também, sabe? Então, e as investigações também mostram, por ter essa linguagem fácil. Então, assim, façam uso. Entrem, tem material para vocês usarem, para vocês estudarem. A linguagem bem acessível, tá? Falando de acidente ali, né? E é isso, eu agradeço. Tem mais alguém que quer falar mais alguma coisa? Por favor. Olá, boa tarde, me chamo Lion, sou advogado do CIEMEC. Primeiramente, parabéns pela promoção desse evento, essa aproximação, o debate é muito importante. E algo que eu gostaria de compartilhar, que tem se mostrado muito efetivo lá no sindicato, são as requisições do Ministério Público do Trabalho. Então, eu estava até comentando com o presidente aqui, com o Vanderlei Trindade, na época da pandemia, nós recebemos requisições do MPT, cumprimos, isso teve um efeito muito bom, foi muito efetivo. Também de calor em lojas de supermercado, também foi resolvido prontamente. Eu sei que o CIEMEC, o mercado está na lista dos 10 que mais afastam, viu? Tá nos índices lá dos que mais afastam. Acho que está em 4º ou 5º lugar de acidentes e afastamentos. E também outras situações também relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Então, podem contar com o CIEMEC, tá? Mandem as requisições que nós teremos a honra de cumprir, e é importante que haja essa aproximação também para que o trabalhador esteja cada vez mais protegido. E também parabenizo a apresentação, as ideias que todos trouxeram aqui, que é muito importante aprender também com outros setores. Muito obrigado. Eu que agradeço. Alguém mais quer?
Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Ó, Deixa eu ver se tem alguém acesso, teve, tem o e-mail institucional, né? O meu e-mail institucional, podem mandar e-mail para conversar, podem ligar se tiverem, né? Às vezes dúvidas, às vezes querem conversar de algum assunto, tá? A gente aqui é acessível, né? Às vezes não está fisicamente na procuradoria, porque também está trabalhando aqui, está fazendo. Mas assim, sempre tem, hoje em dia, graças a Deus, tem muito meio tecnológico, né? Então, acha a gente no e-mail, a gente deve ter celular também institucional. A gente pode conversar, teve uma dúvida, teve uma ideia, a gente vai conversar depois mais de perto com o pessoal aqui, a gente quer fazer... Imaginando cartaz nas UPAs E a gente quer fazer essa capacitação, a gente acha importante, mas para isso a gente depende deles, né, as capacitações. Ideias a gente tem bastante, planos a gente tem bastante, mas a gente tem que ir tabulando, porque eles também têm as necessidades, às vezes a gente pede, mas não está na programação, né? Não tem, a gente sempre depende também de encaixando, mas a gente, se for possível, ir fazendo e divulgando, e a gente acredita exatamente nisso. Quanto mais atores, mais gente a favor, mais divulgação, mais conscientização, mais a gente vai garantir melhores condições, tá bom, gente? Eu agradeço imensamente a vocês, acho que vai ficar gravado, tem o canal do MPT no YouTube, a Andréia pode divulgar para vocês também, daí vai ficar gravado, se quiserem repassar, se quiserem reproduzir, MPT Quadrinhos, fiquem à vontade, tá bom, gente? Agradeço muito, foi uma ótima tarde e que a gente consiga aí todos os resultados, tá? Obrigada. Eu vou subir esse vídeo, talvez amanhã ou segunda, mas pode dar uma olhada.